A nossa história já começa com um Minotauro vermelho indo em direção ao nosso prota. O prota então fala, o que diabos um Minotauro, que é um monstro de rank B, está fazendo aqui no andar de baixo? O prota então pergunta se o Bayer tinha um plano. O homem então fala assim, sim, eu tenho um plano, só que esse plano é diretamente pra você. E assim o cara acaba dando uma espadada nas costas do nosso prota. E por causa do ferimento, o nosso prota acaba caindo sangrando muito no chão. O protagonista então fala assim, mano, eu não acredito que você está planejando me abandonar aqui desde o início. E o Bayer sorrindo fala, bom, obviamente, né? Quem gostaria de trabalhar com o inútil feito você? E nisso o grupo do nosso protagonista começa a correr muito e deixando o prota lá agonizando no chão. O protagonista então começa a gritar de ódio, porém o Minotauro vermelho já estava bem na frente do nosso protagonista, pronto para dar uma machadada em cheio nele. O protagonista então acaba desviando dos primeiros ataques do Minotauro, falando que infelizmente esse era o fim dele. De repente então, com uma porradona do Minotauro, o chão acaba cedendo e os dois acabam caindo no andar de baixo. A cena então corta e quando o protagonista abre seus olhos de novo, ele percebe que o corpo gigantesco daquele Minotauro tinha servido como uma almofada pra ele. E ele pensa, só mais uma questão de tempo até eu morrer aqui. Mesmo se eu tiver sorte e nenhum outro monstro vier, eu com certeza vou morrer de perda de sangue ou de fome. E isso com certeza vai acontecer antes que meu corpo consiga se recuperar. E na verdade eu já estou com muita fome. Será que existe qualquer coisa que eu possa comer aqui? O prota então começa a observar bem friamente aquele corpo do Minotauro morto no chão. E ele pensa, mano, que diabos eu estou pensando? Mas o que será que aconteceria se eu tentasse comer esse corpo desse monstro? O prota então fala que a vida que ele viveu foi muito miserável. De repente então ele começa a escutar uma voz falando assim, escute bem, criança. Não importa o quão difícil e doloroso seja, você nunca deve desistir na sua vida. Assim então o prota acaba se levantando e devorando brutalmente aquele Minotauro. E é dito, se o humano esgota todas as suas energias, ele deveria comer carne de monstro que é rico em mana. Assim então as partículas de mana invadiram o corpo do prota, assim para recuperar o sangue que ele perdeu e saciar a sua fome. E isso foi uma aposta que ele fez, trazendo assim uma transformação inesperada para o nosso prota. O prota então acabou ganhando uma habilidade chamada de rugido, e essa habilidade, quando ela é usada, ela acaba intimidando todos os oponentes na região com o rugido do trovão. Ele também ganhou a habilidade de aumento físico, e essa habilidade ela aumenta temporariamente a força do alvo. O prota então começa a gritar e bater em tudo que ele vê pela frente, e isso acaba chamando a atenção de vários outros monstros que estavam naquele local. O prota então fala que eles estavam todos vindo em enxames. O prota então fala, bom, qual de nós agora vai ser comido? Que papinho, hein? É dito então, essa é sobre uma aventura de uma pessoa solitária, que acabou quebrando alguns tabus. Assim então mostra o prota devorando aquele Minotauro vermelho, e o braço do nosso prota estava completamente estraçalhado, e após ele consumir a carne daquele monstro, aquele corte gigantesco nas suas costas e o seu braço começa a se regenerar. De repente então, uma aura muito gigante acaba aparecendo em volta do prota, e é dito que a habilidade de Batilash foi adquirida. As feras então que estavam dentro daquela masmorra estavam observando o nosso prota. E mano, essa obra aqui tá parecendo Minecraft com as aranhazinhas, os lobinhos, mano, que isso? Nossa, cara, quase que trouxa. Então foi dito, um diário de um certo nobre disse uma vez, devorando monstros. Isso é um tabu nesse mundo. Se um humano acaba consumindo a carne de um monstro, significa que ele tá pegando a sua verdadeira essência maligna pra si. E o primeiro sintoma que aparece absorvendo isso é um sentimento insano de euforia que não pode ser apenas expresso por meras palavras, acompanhado também, claro, de um fortalecimento no corpo inteiro. E lá estavam, meus amigos, o nosso prota simplesmente insano, mano, mais insano que o Coringa, descendo a porrada em todos os monstros e dilacerando eles na maior facilidade do mundo. E é dito, o segundo sintoma traz uma forte dor de cabeça e náusea, e também uma intoxicação muito forte. E o terceiro e não menos importante sintoma, na verdade, é a morte repentina. O protagonista então estava matando todos os monstros, falando que quando ele sair de lá, ele com certeza vai ter a vingança dele contra aquele pessoal, e pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para ter a sua vingança. E é dito que se caso a pessoa não tiver uma morte repentina, uma coisa muito rara pode acontecer. A pessoa pode virar monstros em si mesmas, e isso depois de consumir aquela essência do mal. E após devorar outros monstros, o nosso prota simplesmente desbloqueou outra habilidade, a de avaliação. E assim ele foi devorando um por um dos monstros no caminho. Ele ganhou a ecolocalização também, e também ganhou uma habilidade de absorção. E após matar vários e vários monstros, ele estava de frente para uma cobra gigantesca. A pergunta que não quer calar, será que ele vai colocar a boca na cobra, hein?
Eita, e vamos ver, hein? O protagonista, depois de devorar um lobo, ele acabou ganhando a habilidade de aumento de agilidade. E também ganhou a habilidade manto do relâmpago. Assim então o prota parte pra cima daquela cobra gigantesca pra ir pra porrada mesmo, mano, que o prota aqui tá sem massagem. Assim então ele acaba usando o manto de iluminação e eletrocuta aquela cobra. E depois de colocar a boca na cobra, ele acabou ganhando a névoa de veneno. Depois ele ainda continuou matando alguns outros monstros como um tipo de aranha. E assim ele conseguiu a manipulação de teias. E depois de passar o rapa em toda essa dungeon, o prota já tava quase capengando, caindo no chão. E ele disse que acha que com isso ele pode continuar vivo. Porém, quando o nosso protagonista achou que ele já tinha terminado tudo, simplesmente começa a aparecer muitos, mas muitos outros monstros. O protagonista então olha pra todos aqueles monstros e fala assim, mano, só pode estar de sacanagem, mano, Deus tá me trollando. Mas eu definitivamente vou voltar pra casa vivo. A cena então muda para a cidade fronteiriça de Balona, um território que abriga vários e vários labirintos. E entre esses labirintos existe um chamado de labirinto de Miasma. O ar denso desse labirinto continua afetando a visão de todos os aventureiros que passam por ele. O prota então fala, todos os outros aventureiros sempre odiaram esse labirinto, mas eu sempre visito ele. E antes que eu percebesse, eu estava sendo chamado de catador de miasma. O prota então acaba chegando em um tipo de plantação e fala que hoje tinha muito. E ali era o sexto andar da masmorra. E o miasma é uma grama que tem o efeito de purificação da miasma. E também é uma fonte insubstituível de renda para o nosso protagonista. Até porque, né, todo mundo tem que ganhar um dinheiro. O prota então fala, bom, eu não vou pegar muito dessa vez, eu vou apenas pegar o que eu preciso. E isso aqui vai me servir pelo menos para 3 dias. De repente então ao lado do nosso prota apareceu alguns tipos de ratos. O protagonista então fala que eles são chamados de miasma de ratos. E muitos dos monstros que moram ali usam miasma e são tóxicos, contribuindo assim para a razão por que os aventureiros não gostam de ir naquele local. Mas contra o nosso protagonista isso simplesmente não funciona, já que ele atravessa na maior facilidade do mundo aquela fumaça de veneno e começa a picotar todos os ratos no meio. E depois de esfaquear um, o outro acaba pulando no seu braço, quase mordendo o seu rosto. De repente então o rato começa a ficar dourado dentro de uma esfera de energia e acaba explodindo bem na frente do nosso protagonista. De repente então um grupo de aventureiros chega e fala assim, nossa, um cara perdido. E o outro fala assim, e é por isso que eu falei pra você não ir usando todo o seu poder assim antes de se aproximar primeiro. O prota então pensa, bom, eu acho que eu já vi esses caras muitas vezes na guilda dos aventureiros. A garota então acaba estendendo a mão para o nosso prota pedindo desculpas pra ele e perguntando se o nome dele era Rude. E ela fala que percebeu que ele estava lutando e só queria dar uma forcinha pra ele. O prota então se levanta sozinho e fala assim, bom, eu agradeço pelo seu sentimento, mas seria bom, né, se você avisasse um pouco antes de ir soltando poder na minha cara. O homem então fala assim, então, é por isso que eu gritei bola de fogo, né? O gordinho então acaba falando assim, o miasma da colônia realmente estava aqui. E nisso o grupo acaba falando que eles tinham muita sorte de ter encontrado isso. Nisso o protagonista se tocou e falou assim, então quer dizer que vocês me seguiram até aqui porque vocês queriam ver a minha colheita? O mais baixinho do grupo, que é o mais marrento, ele fala assim, nós somos apenas aventureiros que ganhamos a vida através desse labirinto. E por mera coincidência do destino, acabamos encontrando você aqui salvando a sua vida. E você deve ser o escavador de miasma que nem sequer consegue dizer uma palavra de gratidão adequada. O grupo então tava muito com cara de desgraçados, tá ligado? Eles começaram a sacar suas armas para atacar o nosso protagonista. O protagonista então vendo essa situação, ele não tinha o que fazer, então ele pede desculpas por duvidar da palavra deles. E pede obrigado por ter economizado o tempo dele. A cena então muda para Balona, a base do Rude, restaurante Full Belly. O nosso protagonista já aparece lá como, deitado no chão. E um dos caras fala assim, seu miasmeiro de merda. Sempre que você está aqui no restaurante, o cheiro deixa a comida com um sabor horrível. E o cara fala que ele tá fazendo isso porque parece que o protagonista não consegue usar a cabeça dele. E ele fala, um aventureiro na verdade é uma pessoa com a capacidade de conseguir derrotar monstros. Então você com a habilidade de lixo, que é a lunificação, não é um real aventureiro, na verdade você não passa de lixo. Então é explicado o status anormal nulificação. E essa era a única habilidade do nosso protagonista. E ela é útil para explorar labirintos de miasma, mas isso não é adequado para derrotar monstros gigantes e nem monstros pequenos na verdade, já que isso deveria ser a coisa mais vital para um aventureiro. E esse poder do nosso protagonista não dá a ele as habilidades necessárias para derrotar monstros. E como ele é alguém que não tem nenhum tipo de habilidade de combate, ele nunca foi bem-vindo nas festas. E ele foi nomeado como catador de miasma, porque ele procura realmente itens de nível baixo. Nisso lá dentro daquele labirinto de miasma. Em outras palavras, com a falha das habilidades do nosso protagonista, ele é visto como uma farsa dos aventureiros. E ele já é um homem adulto, mas ele ainda infelizmente tem que lutar uma batalha de vida ou morte contra um mero rato. E deitado na sua cama, ele fica se perguntando se ele realmente pode continuar vivendo a sua vida assim, sendo um carniceiro de miasma. A cena então muda para a guilda dos aventureiros. O protagonista então entra lá e fala que ele precisa encontrar outra colônia o mais rápido possível enquanto ele ainda tem um pouco de dinheiro. O protagonista então entra na sala e se pergunta, ué, o que tá acontecendo aqui? Parece muito mais barulhento hoje. O protagonista
protagonista então chega até a atendente e fala assim, você tem algum bom pedido hoje? E a mulher fala assim, bom, você é o caçador de miasma, não é? Então, garoto, um novo labirinto foi descoberto. E nisso já acaba deixando o prota muito entusiasmado com isso. E esse novo lugar, segundo ela, é preenchido com vários e vários tesouros e magias de unidade. E isso é uma oportunidade de ouro para qualquer tipo de aventureiro. O protagonista então pensa, então não é difícil de se imaginar o porquê que está tão barulhento hoje aqui dentro. A mulher então fala, e aqui também é sobre a erva de miasma, que você geralmente caça. Começando por hoje, o preço dela vai baixar um pouco. O protagonista então fica indignado do porquê que o preço da miasma ia baixar tanto assim. A mulher então fala, bem, o labirinto de miasma ele nunca foi tão popular assim. E por momento, já que as pessoas só irão para o labirinto novo, não haverá nenhuma demanda. E o novo labirinto está nas montanhas de Avelio, mas não é permitido entrar lá. O protagonista então pergunta por que não é permitido entrar lá. E ela fala que o requisito de exploração do novo labirinto é ser rank D ou superior. E o garoto Rude, ele era de rank E, e ele não estava qualificado para entrar lá. E isso acaba frustrando muito o nosso protagonista. O protagonista então fala que ele deseja muito mergulhar nesse novo labirinto, já que ele não tem mais nada a perder. Ele pergunta se não tinha nenhum jeito dele fazer alguma coisa para poder entrar. E a mulher fala, bom, as regras são essas. E garoto, mesmo que você for até aquele local, você só vai acabar morrendo em vão. De repente então um homem loiro acaba aparecendo atrás do nosso prota e fala assim, bom, se você quer realmente ir tanto para esse lugar, por que você não participa da minha party como porteiro? A cena então muda para uma carruagem, onde estava o protagonista lá já com o grupo daquele cara. E eles já estavam preparados para ir para esse novo labirinto. O homem então fala que era ótimo ter conhecido o nosso protagonista. E ele queria alguém para carregar os materiais do novo labirinto, mas ele não conseguiu contratar ninguém a tempo. O protagonista então pensa assim, provavelmente isso aconteceu porque todos os aventureiros da guilda estão reunidos no novo labirinto. E isso definitivamente tornaria muito difícil proteger um porteiro. A garota do grupo então pergunta assim, fora todos os outros, por que estamos mergulhando com um miasma carniceiro? E o outro fala, bem, você não poderia ter encontrado algo melhor não? O garoto então sorrindo meio constrangido fala assim, galera, não fala isso não, pelo amor de Deus. Ele é um aventureiro já tem muito tempo. E não é melhor ter uma pessoa realmente com muita experiência em viagens do que um noob do nosso lado? O garoto então fala assim, bom, deixa eu me apresentar mais uma vez. Meu nome é Bayer, o líder da Espada Escarlate. E aqueles dois ali, com cara de poucos amigos, se chamam Rick e Sasha. E nós três, na verdade, somos aventureiros de rank D. O protagonista então fala assim, bom, o meu nome é Rude e eu sou de rank E. E é um prazer trabalhar com vocês. O Bayer então acaba falando, bom, antes da gente mergulhar nessa missão, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre seus status. Será que você, por gentileza, poderia me mostrar o seu cartão da guilda? O protagonista então fala assim, bom, tudo bem, eu vou mostrar. Ele então fala, cartão da guilda abrir, e assim aparece todos os status do nosso prota. O Bayer então fica interessado, já que o protagonista conseguiu usar até magia de fogo. E o prota fala assim, bom, os poderes são muito baixos para usar em uma batalha. No entanto, ele pode ser bem útil em lugares escuros e extremamente difíceis de se ver, e até mesmo para situações que precisa cozinhar ou algo do tipo. O Bayer então começa a rir e fala que isso realmente é algo muito útil, e ele estava contando com ele. A cena então muda e eles finalmente conseguiram chegar até a porta do novo labirinto. E esse com certeza era o recente descoberto labirinto de Alvilio. A garota então fala, bom, tá parecendo que a gente é o primeiro a chegar, hein? E o outro fala, vamos logo explorar isso daqui o mais rápido possível antes que chegue mais aventureiros. Porém, na hora que eles abrem a porta, tinha muitos, mas muitos aventureiros lá. E eles até comentam que já estava super lotado. E para cada canto que eles olhavam, tava completamente lotado. Parecia que realmente não tinha mais lugar nenhum. A garota então começa a gritar falando que vai ser muito ruim com tantos aventureiros irritantes assim atormentando eles. E o Bayer fala assim, bom, parece que a primeira camada já foi explorada e até demais, né? O Rick então acaba falando assim, não é melhor a gente mergulhar mais fundo ainda? Com certeza deve ter muito menos pessoas lá nas camadas de baixo. E a Sasha já fica muito feliz e fala que tá tudo certo, que eles vão fazer isso. O Prota então fala assim, bom, não é bem assim não. Esse é um labirinto recém-descoberto. Não seria melhor a gente começar a mapear na primeira camada? E nisso a garota fala assim, não é possível que eu tô escutando isso, um porteiro querendo dar opinião. E o cara fala assim, e é por isso que você tá um rank tão baixo e insignificante assim. O Bayer então acaba falando, bom, é melhor vocês dois desistirem. O Rude realmente não apresenta nenhum tipo de dano massivo pra gente. E dito isso, eu concordo com ambos. Se as coisas realmente continuarem desse jeito, não teremos bons resultados nunca. Então nós seremos obrigados a ir um pouco mais fundo nesse labirinto. Eles então acabam chegando na quarta camada do labirinto de Avelio. E na hora que eles colocam um pé lá, um lobo já começa a atacar nosso protagonista. Porém o Rick acaba chegando e dando uma porretada na cabeça do lobo. E ele ainda começa a debochar do protagonista, falando pra ele não ter medo de coisas tão pequenas desse jeito. A Sasha então já usa um poder de eletricidade e eletrocuta o lobo que tava ali. E o Bayer já estava partindo os outros lobos ao meio com a sua espada. O protagonista então fica admirado que todos ali eram realmente extremamente fortes. E ele nem sequer conseguia mover um dedo para tentar ajudar eles, já que ele estava coberto de medo. A Sasha
Sasha então fala que mergulhar mais profundo é realmente a maneira certa de se fazer, e com certeza é bom fazer isso sem outras pessoas por perto. O Bayern então fala que concorda, já que os monstros dali não estavam extremamente fortes, e também eles acabam encontrando alguns tesouros pelo caminho. O Rick então começa a gritar com o nosso protagonista, mandando ele coletar os materiais dos monstros que ele derrotou também. O Prota então fala que ele não consegue coletar os materiais daqueles monstros porque eles estão muito danificados, e as pedras mágicas do corpo daqueles monstros com certeza já estão estraçalhadas. O Rick então fala assim, mas e se elas não tiverem destroçadas, seu idiota de merda? É melhor você não abusar da sua sorte, hein? Só tem desgraçado nesse grupo, mano, não é possível uma coisa dessa não. O protagonista então começa a se lembrar de como o Rick matou aqueles monstros, e como ele não pode peitar ele fala assim, bom, eu vou tentar coletar então. O protagonista então chega em um dos lobos que ele acabou destruindo, e ele fala, por que o corpo desse bicho está totalmente desfigurado e amassado desse jeito? As suas entranhas estão completamente pra fora e o cheiro está muito horrível. Por que será que esse bastardo tinha que ir realmente tão longe desse jeito? O protagonista então pensa, bom, será melhor eu queimar um pouco antes. E assim ele começa a queimar um pouco do corpo do lobo. E o Rick lá enchendo o saco do nosso protagonista, falando assim, ô seu velho, o que você tá fazendo queimando esse monstro? Por acaso você acha que eu vou comer essa carne podre? Se bem que eu já estou explorando há algum tempo e eu tô começando a ficar com fome. E até a carne desse monstro horrível já está começando a ficar deliciosa pra mim. E a Sasha fala assim, mano, você é muito nojento, cara, que nojo. E também, entre os aventureiros não é um tabu comer monstros, já que a mana desses monstros seria absorvida pelos nossos corpos. E quem sabe, né, o que vai acontecer com a gente se a gente comer isso? E o Rick fala assim, bom, eu estava brincando, tu leva muito a sério as coisas, hein? Quando nós voltarmos, eu usarei o dinheiro que a gente acabou ganhando pra comer o tanto de comida deliciosa que eu quiser. E bem na hora que ele disse isso, todos eles acabaram sentindo uma mana absurdamente alta. E a mana era tão sinistra que fez todos eles ficarem horrorizados com isso. Quando eles acabam olhando para trás, simplesmente era um minotauro. O nosso protagonista então em choque observando aquilo percebe que aquele monstro na verdade era um monstro de rank B, muito superior a ele e principalmente muito superior até mesmo a sua pare. E ele só conseguiu se perguntar o que um monstro de rank B estava fazendo em uma camada tão rasa desse jeito. A Sasha fala que seria impossível eles baterem de frente com uma monstruosidade daquelas. Então o que eles poderiam fazer naquele momento? O Bayer então fala que ele vai usar a Unid para o Rude, e era para ele emprestar o mais rápido possível a sua mochila. O Bayer então grita para o Rude, mandando ele manter seus movimentos muito lentos. O Prota então pergunta se o Bayer tinha um tipo de plano para aquela situação absurda que eles estavam. E com um sorriso muito maligno que a gente viu lá no começo, o Bayer fala, lógico, é claro que eu tenho um plano. E um belo plano por sinal. Assim então ele acaba sacando a sua espada e fazendo um corte gigantesco nas costas do nosso protagonista. O nosso Prota cai agonizando no chão, não acreditando no que tinha acontecido com ele. O Bayer então acaba pedindo por Rick ativar a sua habilidade, e ele ativa a habilidade de pressa, que dobra a velocidade do alvo. O protagonista então percebe que desde o início eles chamaram uma pessoa para o grupo para poder abandonar ela naquele local, isso caso alguma coisa acontecesse. E o Bayer fala assim, então por que você acha que nós trazíamos um cara fracassado que nem você, que só serve para pegar miasma? Assim então eles acabam deixando o nosso protagonista lá no chão para morrer. Nisso, o Minotauro começa a atacar muito o nosso protagonista, e o protagonista só conseguia pensar que infelizmente ele ia morrer naquele local, já que não tinha nada para fazer. E meus amigos, mano, o Minotauro tava macetando o nosso protagonista na porrada. Eu não sei nem como o nosso protagonista não morreu na primeira porrada que ele tomou, já que o Minotauro deu uma ombrada no protagonista que atravessou até a parede. Porém, de repente eles acabam atravessando a parede e caindo numa cratera gigantesca. E quando o nosso protagonista abre seus olhos, ele achou que ele já estava morto. Porém, ele percebe que ele tinha caído no corpo do Minotauro. E o corpo daquele Minotauro gigante acabou amortecendo um pouco a queda do nosso protagonista. Porém, aquilo ali não significava nada, já que o nosso protagonista ia morrer de qualquer jeito, já que ele estava muito, mas muito ferido. Sem falar que ele estava sangrando muito e com certeza não ia parar. O protagonista então pensa que era uma questão de tempo até ele perder a sua própria vida, já que mesmo que nenhum monstro venha matar ele, ele com certeza vai perder sangue, morrer de fome ou algo do tipo. E nisso ele pensa que ele estava com muita fome e ele precisava comer alguma coisa pelo menos antes de morrer. E ao observar aquele monstro Minotauro morto no chão, ele começa a pensar que talvez ele poderia comer aquele monstro. Porém ele pensa que comer aquele monstro só levaria a um desastre ainda maior. E ele pensa que ele viveu realmente uma vida miserável, até ele começar a escutar uma voz falando assim, ouça bem criança, não importa o quão difícil ou doloroso seja a sua vida, você nunca deve desistir de nada. E com essas palavras, o nosso protagonista levanta com um ódio no coração e começa a devorar na maior brutalidade do mundo aquele monstro. E enquanto ele estava comendo a carne daquele Minotauro, ele pensa assim, se o humano que esgotou a sua magia comesse a carne de um monstro rico em mana, as partículas de mana do monstro invadiriam o corpo dessa pessoa, o que acabaria deixando ela em um estado de monstro. E isso é um destino terrível, pior do que a própria morte por ingestão de veneno. E por isso que isso é um tabu gigantesco dentre os aventureiros. Porém o nosso prota não tinha mais nada a perder e ele começa a dilacerar aquele monstro e começar a comer o corpo dele. E para recuperar
recuperar o sangue que ele perdeu e saciar a sua fome, o Rude acabou fazendo uma aposta, trazendo assim uma transformação para o seu corpo muito inesperada. Depois de devorar todo aquele minotauro, o nosso prota ele saía andando pelo labirinto, que tinha vários e vários monstros, e ele estava carregando com ele o machado que ele tirou do minotauro, e a expressão do nosso protagonista nem se parecia mais tanto com humano assim. Nessa hora então um monte de morcegos monstros acaba atacando o nosso protagonista, e o nosso protagonista, que parecia ter perdido a consciência, acabou ativando uma das suas habilidades chamada de rugido, e essa habilidade acaba intimidando todos os oponentes. E meus amigos, o rugido não só intimidou os morcegos, mas também dilacerou todos que estavam perto do nosso protagonista. E o nosso protagonista não parou só por aí não, porque em seguida ele já ativa sua habilidade chamada de aumento físico, que concede um aumento na força física do alvo. Assim então o machado que o protagonista roubou daquele minotauro começa a brilhar parecendo magma, e o protagonista começa a dilacerar todos os outros que tinham sobrado, e assim ele começou a comer também o cadáver daqueles morcegos. E depois de ele comer a carne dos morcegos, ele acabou ganhando uma habilidade nova chamada de ecolocalização. E essa habilidade chamada de ecolocalização detecta criaturas ao redor e é muito eficaz na escuridão. O protagonista então acaba ativando a sua habilidade de ecolocalização e ele percebe que tinha muitos, mas muitos monstros em volta dele. E se fosse o protagonista de minutos atrás, com certeza ele ia ficar todo borrado, mano. Com certeza ele ia ter que trocar umas 3 cuecas seguidas. Só que esse protagonista, meus amigos, tá diferente. O protagonista pensa, bom, eles estão vindo em chames, então agora nós vamos saber qual de nós vai comer qual. E meus amigos, mano, o protagonista simplesmente não perde tempo, ele começa a dilacerar todos os monstros que estavam aparecendo na frente dele. Só que ele tava dilacerando os monstros de uma brutalidade absurda, fora do normal. Realmente parecia que ele tinha deixado de ser humano. O protagonista então fala que esse machado finalmente cabe perfeitamente na mão dele, e ele pode sentir a magia dos monstros sem mesmo olhar pra eles. O prota então um pouco descontrolado e gostando do poder dele, tava começando a matar mais ainda monstros. Ele até pegou o olho de um monstro e começou a devorar. E quanto mais ele comia os pedaços dos monstros, ele falou assim: eu realmente estou sentindo que toda vez que eu devoro um monstro diferente, eu ganho um poder inimaginável fluindo pelo meu corpo. Assim então o prota, cada vez que ele comia mais, ele ficava mais agressivo e mais intenso. E dessa vez, quem estava começando a ter medo, na verdade, eram os monstros e não o protagonista. Depois de fazer uma chacina de monstros, o nosso protagonista conseguiu sair daquele labirinto. E na hora que ele sai, que ele vê o céu azul, ele fala: bom, eu finalmente consegui sobreviver pelo menos uma vez na minha vida sozinho. E ele começa a gritar e comemorar a sua façanha. Então a cena muda de volta para a guilda dos aventureiros. E todas as pessoas que estavam naquele local pareciam estar um pouco surpresas. E o homem que estava na frente de todos eles fala assim: bom, depois de eu ouvir o seu relatório, eu juntei todos os aventureiros que estavam no labirinto, exceto por Rude, que foi com você. E esse cara era da filial de Balona. E ele, na verdade, era um mestre da guilda, chamado de Lancarce. E o trio do Bayer, né, tava fazendo o teatrinho deles fingindo que estavam preocupados com o garoto. O Bayer, quase chorando, fala assim: no momento que encontramos o Minotauro no 4º piso, ele infelizmente foi morto antes que a gente tivesse a chance de protegê-lo. E a Sasha tava até fingindo que tava chorando. Meu Deus do céu, não tem atriz melhor que essa daqui não. O mestre da guilda então fala assim: bom, infelizmente eu entendo a situação, então por hora eu vou proibir a entrada no novo labirinto. Porém, de repente a atendente que estava lá toda depressiva acaba ficando surpresa com o que ela estava vendo na porta. E quando todos olharam para trás, quem na verdade estava entrando pela porta era nada mais nada menos do que Rude, o nosso querido protagonista. Todos então falam assim: não é possível que é o Miesma carniceiro. Como diabos esse garoto não está morto? E isso fez com que todo o grupo do Bayer ficasse em choque com o protagonista voltando. O Bayer então, que é muito, mas muito falso e cara de pau, já chega abraçando o nosso protagonista, perguntando se estava tudo bem com ele. O Bayer então acaba chegando bem perto do ouvido do nosso protagonista e fala assim: se você por acaso disser qualquer coisa desnecessária na frente de todo mundo, eu com certeza vou te matar aqui. Nisso, todos os falsos do grupo falaram se o protagonista estava ferido, e que eles voltaram para procurar o protagonista, mas o labirinto já estava fechado. O Bayer então acaba falando: galera, de qualquer forma, vamos celebrar a sobrevivência do nosso querido amigo. Mas, claro, não vamos comemorar em um lugar assim, não é Rude? Porém, meus amigos, na hora que o Bayer acaba tocando no ombro do nosso protagonista, ele sente uma coisa estranha, já que simplesmente do nada o Bayer não estava conseguindo mover nem sequer um músculo. O protagonista então, que estava muito sério, ele dá um grito para todo mundo escutar e fala assim: bom, esses desgraçados me usaram como peão, o que acabou espantando todos que estavam ali no local. O Bayer então, sem graça, fala assim: Rude, o que você tá falando, cara? Por que você tá falando sobre isso? O chefe da guilda então já interrompe ele e fala assim: garoto, o que você quer dizer com ser usado como peão? O protagonista então, sem hesitar nem um pouco, ele falou assim: bom, o Bayer roubou todos os meus suprimentos e me atacou pelas costas. O Rick então usou a sua habilidade para atrair o monstro até mim. Então a Sasha lançou uma habilidade de velocidade para os três fugirem de lá e me deixarem para trás. Nisso, o Bayer já trancou tudo, mano, não passava nem o Wi-Fi, e ele chegou desesperado para o chefe da guilda
falando que eles não fizeram nada disso, e que o Rude na verdade estava alucinando por causa da pancada. E o chefe da guilda, olhando para uma pessoa que estava entrando pela porta, fala assim: bom, agora nós vamos esclarecer a verdade do assunto então. E nisso, uma pequena mulher de cabelos brancos parecendo uma feiticeira acabou entrando naquele local, que deixou todos muito surpresos que ela estava ali. E essa mulher, na verdade, era a oficial da verdade. E eles ficaram se perguntando por que diabos a oficial da verdade estaria naquele local, já que ela raramente sai da capital real, então por que ela estaria nesse local justo agora? O chefe da guilda então explica a situação do porquê que essa mulher estava naquele local. E ele fala porque houve um número tão alto e incomum de mortes entre os porteiros que participaram temporariamente da sua party. E isso foi um favor antigo trazê-los até aqui. O chefe da guilda então fala assim: oficial da verdade, por favor me responda. As reclamações da party, do Bayer e do Rude Khan, a senhorita poderia ver qual é a veracidade dessa história e me responder na sinceridade qual deles está sendo transparente e dizendo a verdade? A garota então tira o pano da sua boca e fala assim: bom, os membros da Espada Escarlate estão mentindo. Ela então acaba levantando seu cajado, que acaba emitindo uma luz absurda em volta de todo mundo. E ela fala que as reclamações do Rude são totalmente verdadeiras. E nisso, todos ali ficaram impressionados com o que ela estava dizendo. E assim começaram as fofocas perguntando por que eles estavam fazendo isso. Porém, o Bayer não estava aceitando muito bem isso não. O cara simplesmente começou a coringar ali na frente de todo mundo. E ele fala: como que uma garotinha mimada como você poderia saber algo tão precisamente assim? E o chefe da guilda fala assim: bom, essa garotinha que você está falando, ela tem a habilidade da verdade. E essa é uma habilidade impossível de conseguir mais tarde na vida. E essa habilidade rivaliza até mesmo com uma habilidade única. Cara, a garota simplesmente tem os 6 olhos do Satoru Gojo, mano. Essa obra que vai escalar muito, vocês vão ver. E é dito que absolutamente nenhuma mentira, até mesmo do maior mentiroso do mundo, pode passar por essa habilidade, já que realmente essa habilidade tem o poder de ter a verdade de tudo no mundo. O chefe da guilda então fala assim: o que poderia ser mais confiável do que as palavras de alguém que se comprometeu ao dedicar todo esse grande poder a todo o seu país, isso para ajudar todas as pessoas que forem injustiçadas nele? Você realmente acha que eu ia acreditar em quem, garoto? O chefe da guilda então fala assim: que abandonar um camarada durante uma expedição, uma aventura ou até mesmo em labirintos é um tabu gigantesco dentre os aventureiros. E o chefe não para de falar, e ele fala assim: bom, e não apenas só isso, você intencionalmente jogou seus camaradas para morrer como peões. E mesmo se todos no local continuarem investigando seus crimes, é certo que a certificação de aventureiros de vocês 3 serão revogadas com toda certeza. E todos vocês serão reduzidos à escravidão, e com razão. Nisso, a Sasha já começa a ter uma crise de ansiedade absurda e de desespero, chorando, falando que isso não é possível. E o Rick, que era o mais valentão e folgado, fala assim: cara, você só pode estar brincando comigo, como que você pode fazer uma coisa dessas com a gente? O Bayer era o que estava mais revoltado com tudo isso que estava acontecendo com ele, já que pra ele isso era inadmissível. E ele fala: como que eu, uma pessoa tão talentosa desse jeito, pode se tornar um escravo? Isso pra mim não tem nenhum sentido. Ele então acaba olhando com muito ódio pra garota da verdade e fala: se essa intrometida não tivesse aqui, ninguém jamais teria descoberto o meu plano infalível. O Bayer então acaba ficando tão cego de ódio, mas tão cego de ódio, que ele simplesmente parte com a sua espada para partir a garota ao meio. O cara tava tão transtornado que ele nem sequer ligou pra todo mundo que estava ali de testemunha, que ia ver a atrocidade que ele ia fazer. E essa atitude acabou surpreendendo tanto o protagonista, quanto o chefe da guilda, quanto a própria garota. Porém, em uma velocidade absurda, o nosso protagonista conseguiu dar um dash e com a sua espada conseguiu proteger aquela garota. O que acabou deixando o Bayer muito surpreso com a velocidade do protagonista, já que ele era o de um rank E. E como que ele conseguiu se mover com tanta fluidez assim e chegar mais rápido do que ele na garota? O protagonista então, com uma aparência muito badass, fala assim: não ouse tocar na oficial da verdade jamais com essas suas mãos podres. E nisso o Bayer não conseguia acreditar que o Rude tinha parado um ataque dele a queima-roupa. E meus amigos, o cara tomou o que ele merecia, mano. Porque simplesmente nosso protagonista deu um soco, mas mano, foi um soco tão bem dado que amassou a lata do cara. Pareceu até aquele soco lá do Luffy quando deu em um Tenryubito. O soco do protagonista foi tão forte, mas tão forte, que arremessou o Bayer para muito longe de onde ele tava, passando por todo mundo que estava no local e abrindo uma cratera imensa na parede, o que acabou deixando a Sasha e o Rick impressionados com a força do protagonista, já que esses dois foram os mais desgraçados com o protagonista e os que mais zoaram com a cara dele lá dentro do labirinto. O protagonista então fala assim: bom, eu acho que eu exagerei na força e isso não foi muito bom. O chefe da guilda então leva o nosso protagonista até a sala de recepção. O chefe então fala assim: bom, desculpe garoto por te incomodar, mas a gente tem que conversar um pouco. E eu sei que você está cansado, mas eu espero que você entenda. O protagonista então fala que está tudo bem, já que isso é muito importante. O chefe da guilda então falou que os 3 será levado pela equipe de reconhecimento, e assim os 3 serão interrogados. E se for confirmado que eles realmente são culpados de tudo isso que eles fizeram, de usarem todos os porteiros como isca, os membros da Espada Escarlate perderão todas suas posições e qualificações de aventureiro, e serão reduzidos todos eles a escravos.
Mas o Bayer, ele chegou até o ponto de contrariar os oficiais da verdade, e ele provavelmente não aparecerá na sua frente novamente. Mas de qualquer forma, garoto, eles perderam os direitos dos lucros obtidos no novo labirinto. No caso, todos os lucros que eles receberam naquele labirinto, nada mais certo do que você receber tudo isso. E há cerca de 200 mil regin dentro desse saco. Então eu peço que por favor você pegue isso. O protagonista então acaba saindo da sala já com aquela sacola cheia de dinheiro. O protagonista então fica muito feliz falando que com aquilo ele poderia cobrir todas as despesas dele. E para ele conseguir aquele dinheiro todo capturando aquela grama de miasma, demoraria mais de um século para ele chegar nessa fortuna. E ele fica pensando que os aventureiros realmente poderiam fazer muito dinheiro com isso. O protagonista então começa a observar ao seu redor, e ele percebe que ninguém estava insultando ele dessa vez. Talvez porque todos que estavam no local viu o que o protagonista fez com aquele cara mais cedo. E isso não significa que eles serão gentis com ele. O protagonista então pensa, bom, se eu me destacar mais, terão aqueles que acharão que eu tô subindo de cargo muito rápido e será muito suspeito. Então eu acho que eu teria que continuar ganhando dinheiro no labirinto de miasma mesmo, como antes. O prota então fala, bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho que parar de ser triste, já que finalmente eu consegui algum dinheiro significante. E com esse dinheiro eu vou preparar todos os meus equipamentos e comer tudo que eu quiser. Mas primeiro eu vou até a loja de ferramentas. O protagonista então se depara primeiramente com uma bolsa, e ele fica se questionando se aquilo realmente era mágico. E assim ele muda de ideia, ele fala, bom, eu acho que eu vou pegar algo pra comer, talvez. A cena então avança para os próximos dias. O protagonista então tava no meio de uma mina matando um monte de rato monstro. O protagonista então pensa assim, bom, quem diria que eles seriam derrotados tão facilmente assim agora? E pensar que eu tive que escapar de 5 deles senão eu ia morrer alguns dias atrás. O protagonista então acaba ativando uma das suas habilidades, chamada de avaliação. E assim ele começa a avaliar o corpo daquele rato morto. Assim então ele repara todos os atributos daquele monstro. O protagonista então repara que essa habilidade que ele ganhou comendo aqueles monstros pode ser usada em cadáveres. O protagonista então ao ver o nível do rato, ele pensa assim, pô, eu quero ver como que meu nível aumentou agora. E já que aquele rato eu consegui matar com extrema facilidade, eu devo estar por volta do nível 20, por aí. O protagonista então clica em abrir o seu status. E ele era Rank E nível 42. O que acabou assustando muito o protagonista, já que ele tinha avançado muito de nível. E ele ficou tão impressionado porque ontem ele estava no nível 7. O protagonista então fala assim, bom, isso é muito raro, então eu tenho que ver qual que é as habilidades que eu adquiri. Ele então abre seu setor de habilidades. E meus amigos, o cara simplesmente tinha tantas habilidades que não cabia nem na tela. E nisso o protagonista ficou muito feliz com tudo aquilo que estava acontecendo com ele, já que ele foi de um completo fracassado para um cara extremamente forte. O protagonista então olha para a parede que tinha sido rompida quando ele estava tretando com aquele minotauro vermelho. E agora aquela parede já foi selada, e aquele labirinto provavelmente vai permanecer fechado por muito tempo. E hoje o protagonista só estava planejando explorar lentamente o labirinto de miasma, mas agora ele quer testar um pouco as suas novas habilidades, já que ele quer ver o quão eficaz ele é nos pisos mais fundos das dungeons e dos labirintos. E ele também quer testar aquela coisa que ele comprou mais cedo. E pois é, ele acabou comprando aquela bolsa esquisita lá que ele nem sabia se era mágico ou não. O protagonista então fala assim, bom, eu quero escolher o monstro certo pela minha primeira tentativa, então eu vou até o 6º piso. E assim o protagonista foi de piso em piso fazendo uma chacina, matando muitos monstros pelo caminho. E depois de passar por vários e vários pisos e matar vários e vários monstros, o nosso protagonista acabou chegando no 24º piso, e de cara ele já encontra uma espécie de lagarto meio que humanoide. O protagonista então acaba ativando sua habilidade de avaliação novamente, e ele percebe que aquele monstro era de rank 25, e era um monstro da raça da tribo dos dragões. O protagonista então fala assim, bom, soldado lagarto, né? Eles devem lutar em coordenação com seus companheiros, mas nesse exato momento só tem um deles, o que é muito estranho, e se for um lagarto mesmo, pode valer muito a pena eu tentar matar ele. O protagonista então, sem pensar duas vezes, já parte com a sua espada para cortar o pescoço do lagarto pelas costas dele. Porém o lagarto acabou percebendo que o protagonista estava tentando atacar ele e acaba desviando, porém a espada do protagonista acaba cortando o braço do lagarto. O protagonista então olha pro lagarto e fala assim, realmente você não é nada mal, hein? Mas só pra você saber que da próxima vez eu não vou errar não. E enquanto o nosso prota tava pensando no próximo passo dele, o lagarto simplesmente começa a fugir do nosso protagonista. Porém o lagarto acaba entrando em um beco sem saída. Nessa hora então o protagonista fala assim, bom, agora você não tem pra onde escapar, hein? Porém, você acha mesmo que o lagarto era burro, cara? Aquilo tudo era uma armadilha e tinha mais lagartos lá com ele. O protagonista então fica muito preocupado e fala que ele estava muito confiante. E mesmo a diferença absurda de nível do protagonista pra esses lagartos, a situação estava muito, mas muito péssima pro protagonista. Os lagartos então não perdem tempo e já começam a atacar o nosso protagonista, porém ele consegue esquivar na maior facilidade do mundo. O protagonista então pensa, bom, se esse é o caso, então eu vou colocar eles abaixo um por um. E assim então o protagonista começa a focar só em um dos lagartos. E quando ele estava preparando para finalizar o primeiro lagarto, o outro acaba interrompendo e jogando o protagonista pro lado. E logo em seguida um acaba aparecendo bem nas costas do nosso protagonista com
quase acertando a sua cabeça. O protagonista então dá um sorrisinho falando assim, cara, isso aí realmente foi muito perigoso, hein, foi por pouco. Porém, de repente, quando o nosso prota olha pros lados, tinha muitos lagartos já em volta dele. E ele fica se perguntando quantos deles são ali. O protagonista então acaba observando um pouco aquela situação que ele está. E ele pensa, bom, mesmo que esses monstros sejam muito bons em trabalhar uns com os outros, usando essas táticas de emboscada e coordenando seus movimentos nessa medida, bom, talvez não seja só isso. Antes deles mostrarem essa coordenação insana deles, havia realmente um som muito alto. De repente então o protagonista acaba observando entre todos aqueles lagartos, e havia um lagarto meio diferenciado lá no fundo. O protagonista então percebendo isso acaba ativando a sua habilidade de avaliação novamente, e ele percebe que aquele lagarto era o General Lagarto, que tinha um nível 32. O protagonista então pensa assim, então finalmente eu encontrei o líder deles. Então quer dizer que realmente você que é o chefe, não é? Assim então aquele lagarto chefe começa a gritar muito, e todos os outros começam a atacar o nosso protagonista de uma forma muito insana. O protagonista então acaba ativando a sua habilidade de físico, e começa a descer a porrada em todos aqueles lagartos que pularam na sua direção, e esmagando até a cabeça de um com um pisão, pegando impulso assim para atacar o general. O protagonista então acaba acertando um golpe de espada em cheio no peito daquele lagarto general. Porém, o protagonista ficou muito assustado, já que não tinha acontecido nada com aquele lagarto. O general então, sem perder tempo, já começa a se preparar para atacar o nosso protagonista, a queima-roupa. O protagonista então pensa que ele não pode evitar naquela distância aquele golpe. Assim então o protagonista acaba ativando a sua habilidade de corpo de aço. E ele fala, bom, você não é o único que tem os truques na manga, hein, capitão? Porém, o protagonista fica se perguntando o que é aquele poder que o lagarto tem que não pode ser ferido. Assim então ele acaba usando sua avaliação novamente para tentar entender qual que é as habilidades dele, já que quando o nosso protagonista atacou, ele realmente sentiu o impacto, porém não fez nem sequer um arranhão naquele monstro. O protagonista então começa a checar as habilidades do general, e as habilidades dele era espada com uma mão, técnica de escudo, resistência a miasma e comando. O protagonista então fica muito confuso com essas habilidades dele, e ele pensa, ué, mas ele não possui nenhuma habilidade de aumento de durabilidade, então isso provavelmente é o poder de outra pessoa. Ele então começa a observar a habilidade de todos aqueles lagartos que estavam lutando, e as habilidades de todos eles ali era de esgrima e resistência a miasma. E ele pensa, ué, mas eu não consigo ver nenhuma habilidade particularmente especial nesses caras. Então, de onde que tá vindo essa resistência? De repente, então, o protagonista acabou achando um lagarto que tava com um corte no meio do peito. E quando ele foi investigar as habilidades daquele lagarto, ele percebeu que ele tinha uma habilidade chamada Substituto. O protagonista então percebeu que quem tava levando todo aquele dano era aquele lagarto. O protagonista então parte pra cima daquele lagarto sem pensar duas vezes, perfurando seu abdômen. O protagonista então fala, bom, deve ser muito difícil ser um subterrâneo reduzido a um substituto de merda. Mas não tome isso como pessoal, eu sinto muito. Nesse então o general acaba ficando muito furioso e parte pra cima do protagonista com todos os outros lagartos. E assim o nosso protagonista acaba usando a sua habilidade de manipulação de fios. Assim então o protagonista pula falando que quando eles se reúnem assim todos juntos fica muito mais fácil pra ele. Assim então o protagonista acaba lançando todos os seus fios em cima daqueles lagartos, prendendo eles todos de uma vez só com apenas um golpe. O protagonista então chega até o general dos lagartos e fala assim, bom, hein, pelo que parece a vitória é minha. E o nosso protagonista, que é bruto, sem pensar duas vezes, acaba decapitando aquele lagarto. E depois dele matar todos aqueles subordinados do lagarto chefe, ele pensa, bom, agora finalmente chegou o tempo de comer. E eu comprei essa bolsa aqui com o dinheiro que eu peguei na guilda, então está na hora de usar essa bolsa mágica. E o espaço dentro dessa bolsa é expandido por magia, e o peso é completamente reduzido assim que fecha ela. O protagonista então simplesmente do nada começa a tirar vários e vários utensílios culinários da bolsa. E nós achando que ele ia tirar como uma espada, um machado, uma armadura, mas não. Ele até começa a tirar uns temperos, mano. O protagonista então pensa, bom, quando eu estava no andar escondido lá em cima, eu estava desesperado para sobreviver. Mas pra falar a verdade, eu realmente sempre quis tentar isso daqui. O prota então começa a descascar aquela carne e começa a fatiar ela em vários pedaços. E depois o cara começa a simplesmente fritar lá a carne do monstro na maior país do mundo. O protagonista então pensa, será que a carne desses monstros, se eu cozinhar corretamente e comê-los, será que eu ainda vou conseguir ganhar habilidades ou será que eu vou ganhar habilidades melhores? O protagonista então, que já estava salivando lá de fome, começa a comer a carne daqueles lagartos. E ele fala que tava muito delicioso. E ele fala, quem pensaria que uma carne de monstro seria assim tão deliciosa? E eu realmente posso estar começando a ficar viciado em carne de monstro. O protagonista então ganhou as habilidades dos lagartos, espada de uma mão, técnica de escudo, resistência a miasma e comando. O protagonista então pensa, bom, eu consegui novas habilidades, mas como essa carne realmente pode ser assim tão boa? Será que pode estar relacionado aos poderes mágicos que os monstros possuem? E as habilidades do Minotauro e a armadura da aranha, também com mal olhado, tem sido muito útil pra mim. Cujos monstros ainda que as habilidades eu ainda não consegui experimentar, há o do lobo trovão e da serpente negra. Mas tá tudo bem, eu não preciso me afobar agora não. Eu só sei que no caminho de volta eu posso tentar comer mais variedades de monstros ainda. Mas falando de habilidades, esse lagarto com um poder substituto
esgoto também está ali. A cena então acaba mudando pro 21º piso. E assim o protagonista começa a ver tipo umas vespas e uns sapos venenosos. O protagonista então acaba ativando a sua habilidade de raio e eletrocutando todos os que estavam no seu caminho. E ele fala que essa habilidade de raio dele também é muito útil para varrer vários e vários monstros de uma vez. E o protagonista reparou que aqueles monstros eram monstros do tipo que infectam as pessoas com doenças. Porém, aqueles monstros acabaram escolhendo o oponente errado. O protagonista então já saca sua maior companheira, que é a frigideira. E ele fala que agora ele tem carne de sapo e de insetos. E que isso definitivamente era hora de comer. O protagonista então, na maior felicidade do mundo, já começa a comer aquelas carnes depois de grelhar elas bem. E ele fala que o veneno do sapo deixava a carne muito mais macia e saborosa. E o tempero lembrava um tempero chamado de morphos. E isso fazia o protagonista desejar um pouquinho de uma cerveja para acompanhar. O protagonista então acabou ganhando outras habilidades, como a do veneno, variação de temperatura, escala de veneno em pó, de escala de paralisia e também o corte aéreo. O protagonista então acaba escutando um som lá atrás dele. E ele pensa, ué, mas que barulho foi esse? Parecia uma queda e uma voz humana. Será que realmente existe outros aventureiros que chegaram até aqui? É raro ver outros aventureiros em combate. E se eu tiver sorte, eu posso até trocar algumas informações com eles. A cena então muda para um grupo de aventureiros e tinha uma mulher toda esfaqueada no chão. Um dos caras fala assim, meu Deus do céu, mano, que saco. Eu não acredito que ela ainda tinha tanta magia restante assim. O outro homem então acaba falando assim, bom, mas esse problema todo acabou valendo muito a pena. Assim então o cara já coloca a mão no capuz dela e tira, e vemos que era uma elfa. E ele fala, bom, afinal essa mulher é uma elfa. E eu me pergunto quanto que custa ou vale uma elfa. O protagonista então aparece atrás deles falando assim, cara, eu realmente tinha alguma esperança de fazer alguns amigos aventureiros. E nisso todos eles assustados acabam olhando pra trás. O protagonista então fala, bom, eu não sei qual que é a história completa disso daí que tá acontecendo, mas eu não posso ficar aqui parado só observando uma mulher sendo atacada covardemente desse jeito. Um dos caras então que tinha uma cicatriz no olho pergunta quem que era aquele cara, e o protagonista responde com um sorriso falando que ele era um simples aventureiro. A elfa então acaba gritando pro protagonista mandando ele sair de lá o mais rápido possível, já que esses caras não eram simples aventureiros não, na verdade esse grupo era de caçadores de aventureiros. O protagonista então fala assim, bom, caçadores de aventureiros, né? E eu ouvi dizer que todos esses caçadores são aventureiros de alto nível. Assim então o protagonista começa a ver o nível dos caras, e tinha um maluco de level 55, 52, 56, 58, o que acabou espantando muito o nosso protagonista, porque ele não esperava isso. O protagonista então ficou tão em choque se perguntando se esses caras tinham uma habilidade chamada de oculção, ou algum tipo de ferramenta que era contra a magia. E nessa hora, aquele homem que tem o level mais alto com a cicatriz no olho manda os capangas dele pegar o nosso protagonista. A cena então muda para os caras já continuando atacando o nosso protagonista. O protagonista fica muito surpreso que os caras eram muito rápido, porém o nosso protagonista numa velocidade absurda também conseguiu defender, porém foi por muito pouco que ele não ia conseguir defender. O cara então fala que não era nada mal as habilidades do protagonista, e o protagonista falou assim, que nada, você que é fraco demais, esse daí gosta de zoar, hein? O cara então fala assim, eu que sou fraco, eu vou esmagar a sua cabeça agora. O protagonista então acaba usando a sua habilidade de veneno e cuspindo veneno na cara daquele maluco. Assim então o veneno começa a corroer a cara daquele maluco como se fosse ácido. O cara então acaba caindo no chão gritando de muita dor, e os seus amigos de longe ficavam se perguntando se ele realmente acabou de cuspir veneno na cara dele. E os caras ficam se perguntando, ué, é quase como se ele fosse um monstro. O prota então fala, bom, essa forma é bastante descuidada de lutar, e ela realmente não condiz com um aventureiro, mas essa é a única forma que um merda como eu achou pra sobreviver. O cara da cicatriz então fala assim, bom, isso aí é uma habilidade única de veneno, parece que não podemos subestimá-lo, então nós três avançaremos de uma vez contra ele. Assim os três então acabam partindo na direção do nosso protagonista, e um dos golpes passa raspando a cabeça do nosso protagonista. O protagonista então pensa que se ele parar por um segundo apenas, ele seria morto naquele local. Ao abaixar e observar as pernas de um cara, ele percebe que aquele cara tinha habilidade de corpo de ferro. O cara então consegue acertar um golpe no nosso protagonista jogando ele numa espécie de lama ou lodo. O homem então fala que o protagonista é muito resistente, já que ele pensou que ele conseguiria quebrar o pescoço dele com aquele chute. O protagonista então aos poucos começa a se levantar, e um dos caras fala que vai ceifar a vida do protagonista ali mesmo. Porém o nosso protagonista simplesmente se vira e sai correndo. O cara então fica muito puto mandando ele não fugir agora, que ele seja homem. E quando o cara ia correr atrás do nosso protagonista, o maluco lá da cicatriz manda ele parar, já que aquele pântano era um pântano venenoso, e não há garantia que ele conseguiria sobreviver se ele continuasse avançando, e que o nosso protagonista não ia aguentar aquele veneno do pântano por muito tempo, então ele iria voltar logo. O protagonista então ficou ali na piscininha dele de ácido esperando os caras saírem, porém os caras não estavam saindo não. E o protagonista pensou, mano, quanto tempo esses desgraçados vão ficar me esperando ali? Então eu acho que chegou a hora de eu lutar como um aventureiro, não é? E bom, eu tive sorte de ter caído nesse pântano venenoso. Além do miasma de sempre, o vapor em volta desse pântano irá drenar rapidamente a estamina dos aventureiros. O cara então fala assim, por quanto tempo aquele desgraçado
estressado planeja ficar ali. E o outro fala, mano, já faz 10 minutos que ele tá ali. A minha cabeça já começou a doer e eu não tô legal não. O protagonista então pensa, bom, eu acho que chegou a hora. Eu gostaria de enfraquecê-los um pouco mais, só que não vai dar tempo não. Se eu demorar mais tempo aqui, eu estaria causando ainda mais sofrimento pra aquela garota, já que ela está muito ferida. O protagonista então começa a sair de dentro do pântano. E o prota fala assim, bom, os efeitos do veneno de miasma devem ser dureza mesmo pra vocês, né? Os caras então falam assim, você finalmente desistiu, é? Você nos causou bastante problemas, hein, garoto? O protagonista então fala, bom, infelizmente pra vocês, eu sou imune aos status anormais. Então eu realmente não entendo quanto vocês estão sofrendo agora. Nisso o cara fica muito irritado perguntando, aquele desgraçado ele tem habilidade de nulificação de status anormais. Esse merda acabou enganando todos nós aqui. E assim ele manda todos os seus capangas matar ele agora. Todos eles então acabam partindo pra cima do protagonista pra matar ele o mais rápido possível. Porém dessa vez o protagonista defendeu com muita mais facilidade do que o normal. E ele pensa, o veneno do pântano gradualmente vai drenando a sua estamina. E o miasma acumulado em seus corpos diminui seus status. Um dos outros caçadores acabou chegando pela lateral do nosso protagonista pra pegar ele pelas costas. Porém, na hora que ele dá uma espadada nas costas do nosso protagonista, simplesmente não afeta ele, já que o nosso protagonista tinha ativado a sua habilidade de corpo de ferro, o que acabou deixando o cara muito impressionado com isso. O protagonista então em seguida ativou a sua habilidade de manto de raio, e na hora que ele colocou a sua espada no chão, ele eletrocutou todos que estavam ali à volta dele. Os caras simplesmente foram semi-nocauteados com apenas um golpe. Nisso um deles começa a gritar chamando o nosso protagonista de desgraçado, que isso era trapaça. Assim então a mão do nosso protagonista começa a emanar uma aura verde, e assim ele acaba lançando uma habilidade chamada de corte aéreo, picotando todos os caras que estavam na frente daquele maluco de cicatriz. Nisso então aquele cara de cicatriz fica impressionado com todas as habilidades do nosso protagonista, já que ele tinha habilidade de veneno, corpo de ferro, manto de raio e até mesmo corte aéreo. O homem então fala assim, por que um humano possui tantas habilidades de monstros assim? O protagonista então sem pensar duas vezes já parte pra cima desse cara de cicatriz e fala, bom, isso não te interessa. E assim o protagonista acaba acertando vários e vários golpes nele, e o cara fica se perguntando, mesmo que eu geralmente seja superior a um combate corporal contra humanos, eu realmente devido ao miasma estou perdendo essa merda dessa luta. O homem então de cicatriz acaba ativando o reforço de agilidade, e o cara de cicatriz fala, e pensar que eu teria que usar essa habilidade logo contra esse cara, e assim ele parte em direção ao nosso protagonista. O nosso protagonista então rapidamente acaba ativando a sua habilidade de reforço físico, e com apenas um golpe o nosso protagonista consegue partir a espada do cara em pedaços, e também fazer um corte certeiro no seu peito. O cara de cicatriz então sangrando acaba caindo partido ao meio no chão. Bom, pelo menos é o que parece na cena. O protagonista então pensa assim, bom, se não fosse pelos status anormais, você seria muito mais forte do que eu. Caralho, nosso protagonista é brabo demais e ainda é humilde, cara, é foda, hein? A cena então muda pro protagonista já ajudando aquela elfa. A elfa então fala assim, muito obrigado por ter me salvado. Eu não sei o que teria acontecido comigo se não fosse por você. O prota então fala que ele não deixaria ela naquela situação toda desagradável. O protagonista então pensa, bom, ela tá tentando manter a compostura, mas o seu corpo ainda está muito afetado pelo miasma, e eu fiz o que estava no meu alcance para prestar os primeiros socorros. Mas deixando isso de lado, é muito raro ver uma elfa em uma área tão remota assim. Mas então o que será que levou ela a ser perseguida por caçadores de aventureiros? De repente então na frente deles acabou aparecendo um monstro gigantesco. O nosso protagonista então observando com a sua habilidade de avaliação, ele percebeu que aquela criatura gigante deveria ser o líder das mariposas. Aquela mariposa gigante era da raça inseto e era de level 37. As habilidades dela eram escamas venenosas, escamas parasitantes, resistência a veneno, resistência a miasma, corte aéreo e olhos de mariposa. O protagonista então sem pensar duas vezes já parte pra cima daquela mariposa e fala que ela não vai vencer ele só porque ela é gigante. Assim então a mariposa acaba lançando uma habilidade de corte aéreo no nosso protagonista e quase pega nele e na elfa de uma vez só. O protagonista então pergunta pra elfa se estava tudo bem com ela e ela fala que sim. O protagonista então fala, caramba, hein, seu merda, que susto tu me deu, cara. Então eu acho que eu vou ter que dar uma retribuída nesse seu susto. A mariposa então acaba se afastando um pouco do nosso protagonista. E ele fala, você acha mesmo que voar pra longe vai me tirar do meu alcance? O protagonista então usa sua habilidade de corte aéreo e acaba se lançando contra a mariposa que acaba picotando ela inteira. Porém, ela acaba ativando a sua habilidade de escamas parasitantes. O protagonista então sorrindo fala assim, ah, que pena, hein, parasitas não funcionam em mim. Porém, quando o protagonista percebe, aqueles parasitas estavam indo pra elfa também. A elfa então acaba pegando seu cajado e lançando uma magia de vento extremamente forte, o que acabou deixando o nosso protagonista muito impressionado com o poder dela, e que realmente ele teria que esperar isso de uma elfa. Assim então o nosso protagonista acaba finalizando aquela mariposa e enfiando a espada na cabeça dela. A elfa então fala assim, bom, você é imune a veneno e parasitas, não é? E também as suas habilidades é meio que como se elas fossem habilidades de monstros. O protagonista então fica pensando, mano, como que eu vou explicar isso pra ela? Porém, o efeito da miasma já estava fazendo muito efeito no corpo
corpo daquela elfa, e assim ela acaba caindo de joelhos no chão. O protagonista então pergunta se ela foi acertada pelas escamas parasitantes, e ela fala que não, que era outra coisa. A elfa então fala assim, bom, beleza, assim que sairmos daqui eu vou contar um pouco da minha história pra você. Assim então o protagonista acaba ajudando ela a sair pela porta, e sentados debaixo de uma árvore, a elfa dizia que se sentia bem melhor agora, já que ela saiu do labirinto. E ela fala, bom, antes de explicar tudo o que aconteceu comigo, eu irei me apresentar pra você. E bem, eu me chamo Elícia, e eu sou uma ex-aventureira. E na hora que ela disse seu nome, o nosso protagonista tomou um susto. Ele então fala, não me diga que você é aquela Elícia da Tempestade de Esmeralda. Ela então sorri e fala assim, ah, então você já me conhecia antes, né? E ele fala, mano, é claro que eu te conheço. Você é do grupo de Rank S mais renomado do reino de Ludias, Azuri Trios. E todo mundo conhece os membros desse grupo. Mas se eu me lembro bem, alguma coisa aconteceu com os Azuri Trios. A elfa então fala assim, bom, é exatamente isso. Há 5 anos, fomos derrotados por monstros. E naquele dia desafiamos um monstro que estava nos esperando nas profundezas da dungeon de Rank S, chamada de Dungeon do Abismo. Aquela batalha perdemos o nosso líder. Outro membro teve que se aposentar devido a graves ferimentos pelo seu corpo. E o outro foi devorado pelo labirinto. Até mesmo eu não acabei saindo intacta daquele labirinto. Assim então ela começa a tirar um pouco da sua roupa. O protagonista então fala, ué, o que tu tá fazendo assim tirando a roupa do nada? Ela então acaba mostrando uma marca roxa no seu peito. E ela fala, bom, essa foi a maldição colocada em mim naquele dia. E essa maldição é chamada de maldição do nível baixo. O protagonista então fala, maldição do nível baixo? Cara, eu nunca ouvi falar sobre isso não. E ela, bom, eu também nunca tinha ouvido falar. Eu tentei todos os métodos possíveis para quebrá-la, mas eu só consegui diminuir a velocidade de seu avanço. Aqueles caçadores de aventureiros descobriram a minha maldição, e eles estavam planejando tirar vantagem dela para poder lucrar em cima de mim. Mas de qualquer forma, no fim, eu irei morrer quando meu nível chegar ao nível 0. Mas mesmo assim eu não suportei a ideia de me render para aqueles caras. O protagonista então para pensar um pouco e ele acaba pensando em uma coisa. E ele fala assim, bom, sabe sobre essa sua maldição? Talvez eu possa te ajudar. O protagonista então acaba pegando um tipo de carta e ativa a sua ecolocalização e a substituição. E essa habilidade de substituição permite que você selecione um alvo e tome todos os seus ataques e seus status negativo. O protagonista então fala pra elfa, bom, eu posso tentar uma coisa com você, mas você pode receber a habilidade que eu vou ativar? E ela não entende muito bem o que o protagonista estava falando com aquilo, mas ela fala que estava tudo bem. O protagonista então acaba tocando no seu ombro e uma áurea roxa sai da sua mão, e ele acaba ativando a sua habilidade de substituição. Assim então toda aquela maldição da elfa estava passando para o protagonista. A elfa então pede pra ele parar por favor, já que se ele continuasse desse jeito ele iria acabar sendo afetado pela maldição. O protagonista então sorrindo fala assim, relaxa, está tudo bem, confia em mim. De repente então atrás do nosso protagonista manifesta aquela áurea da maldição, e a elfa fica impressionada com aquela maldição. Assim que a maldição acabou saindo do corpo da elfa, o nosso protagonista ativou outra habilidade, e essa era uma habilidade única e ele acabou ativando, que era a nulificação de status anormais, fazendo assim a maldição desaparecer de uma hora pra outra. O protagonista então fala, bom, beleza, eu acho que funcionou, né? E a elfa fica impressionada se perguntando o que foi aquilo que acabou de acontecer. O protagonista então pede pra ela checar o seu cartão da guilda, e quando ela olha seu cartão da guilda estava lá, Rank S nível 43, e o seu status estava normal, e ela nem estava conseguindo acreditar que realmente a maldição dela foi quebrada. O protagonista então fala que a habilidade única dele é a nulificação de status, e eu pensei que eu poderia nulificar a sua maldição se eu tomasse ela pra mim. E bom, né, ainda bem que funcionou. A elfa então fala assim, você é idiota ou quê? Se arriscando tanto assim por uma pessoa que você nem conhece. Porém, de repente ela começa a sorrir e fala assim, mas entretanto, muito obrigado por ter me ajudado. O protagonista então sorrindo apenas coloca a mão no ombro dela e fala assim, disponha. A cena então acaba mudando e a elfa tava lá se deliciando, enchendo a cara em um banquete gigantesco e bebendo uma cerveja. Ela fala então, a comida daqui é muito barata e a cerveja é uma delícia. Você manja mesmo dos lugares bons, hein, cara? O protagonista então fala, bom, até já me chutaram pra fora daqui. Mas e você, fica legal bebendo assim desse jeito? Você não estava gravemente ferida há poucas horas? A elfa então fala assim, rapaz, eu já tô pronto pra outra. E além do mais, em um dia tão bom e incrível como esse, por que eu não beberia? O protagonista então fala assim, bom, então, o que você planeja fazer agora, Elícia? E ela fala, vejamos, eu acho que eu gostaria de conhecer você um pouquinho melhor, Rude. Por que você decidiu virar um aventureiro? Ah, meus amigos, com uma elfazinha poderosa desse jeito, carismática e ainda bebendo uma cachaçinha, toda zoeira ainda, meus amigos, eu acho que o protagonista apaixonou aí mesmo. O coração dele até errou as batidas. Mas o protagonista fala assim, bom, há muito tempo, a vila que eu vivia foi atacada por monstros. E aqueles monstros mataram toda a minha família e amigos, e eles tiraram tudo que eu tinha naquele momento. Mas graças a um aventureiro de Rank S, eu consegui sobreviver no meio daquela tragédia. Assim então acaba aparecendo esse aventureiro de Rank S na frente do nosso protagonista criança. E na frente dele tinha uma criatura gigantesca parecendo uma serpente com várias cabeças, ou era várias serpentes monstro mesmo. O protagonista
estava chorando muito olhando pro rosto daquele homem, e o homem estava sorrindo. Ele então lança apenas um golpe que desintegra aquele monstro. Ele então chega bem perto do nosso protagonista chorando e apenas sorri pra ele. E o protagonista fala, bom, eu nunca vou me esquecer da visão que eu tive daquele aventureiro. Desde então, meu sonho sempre foi se tornar um aventureiro de rank S, para também poder ajudar as pessoas que estavam precisando de ajuda. E esse é o meu maior objetivo de vida até o momento. A elfa sorrindo fala assim, isso realmente é um ótimo objetivo. O protagonista então fala assim, ué, mas você não vai rir da minha cara? E ela sorrindo fala assim, bom, eu também sonhei em alcançar o rank S. E além do mais, eu estava sempre almejando ficar mais forte. E isso antes de ser amaldiçoada. E eu tenho certeza que eu ainda tenho companheiros presos nas profundezas da dungeon do abismo. Então, custe o que custar, eu irei desafiar aquele monstro novamente. Mas, por hora, até ficarmos mais fortes o suficiente, isso para nós cumprirmos os nossos objetivos, o que você me diz de formar um grupo comigo? E aí, garoto, você aceita? Ela então acaba estendendo a mão pro nosso protagonista, porém, quando o nosso protagonista foi apertar a mão dela, outros caras apareceram segurando o pulso dela. O cara então falou assim, você tá bebendo com uma gostosinha, hein, cara? Seu carniceiro de miasma. O protagonista então pensa, esses caras realmente são os mesmos daquela vez. Os caras então falam assim, para de beber com merda que nem esse cara. E que tal você vir beber com a gente, hein, gracinha? O protagonista então segura o ombro de um deles e fala assim, solta ela agora. E o cara falou, ô seu merda, você perdeu a noção do perigo? A elfa então acaba se levantando pedindo pra eles pararem. E ela fala, vocês esqueceram que vocês estão em uma taverna? E se vocês querem brigar, tem outro jeito de vocês disputarem. E meus amigos, do nada a cena muda e tá os três lá na mesa vendo quem bebia mais. E a elfa se levanta sorrindo e fala assim, vença quem bebe mais. E assim eles começam a beber muito, mas muito mesmo. A mesa já não tinha mais nem espaço de tanta caneca de cerveja que tava jogada lá. E todos estavam comemorando muito. Aqueles dois caras então deram um PT de tanto beber e a elfa tava lá, bem de boa. E todos começam a gritar que a vencedora era a Elícia. Ela então acaba olhando toda felizinha pro nosso protagonista. E o nosso protagonista sorrindo manda um joinha de volta pra ela. O protagonista então fala assim, caramba, e você se saiu muito bem considerando que você já estava bêbada antes da competição. Ela então começa a sorrir muito e fala assim, você, garoto, você é o meu salvador. E eu não decaí tanto ao ponto de ficar parada assistindo, enquanto o meu salvador estava sendo ridicularizado. Ela então acaba desmaiando nos braços do nosso protagonista. O protagonista então fala assim, bom, eu acho que não tem outra escolha, hein? Ele então acaba ativando a sua habilidade de substituição. O protagonista então fala, bom, eu transferi a sua embriaguez pra mim, afinal eu não posso ficar bêbado. Ela então fica muito feliz e fala assim, primeiro a minha maldição e agora a minha embriaguez? Essa sua habilidade realmente é maravilhosa, eu nunca vi nada igual. Agora eu quero mais do que nunca formar um grupo com você. E vocês pensou que ela ia parar de beber? Que nada, mano, ela tava sóbria, ela foi beber e foi mais. O protagonista falou, nossa, que maneira de agradecer, hein? A cena então muda e a elfa estava olhando o cardápio principal. E ela fala, bom, vou te contar uma coisa, é realmente uma pena que eu não posso provar o cardápio principal deles. O homem então fala assim, bom, pra falar a verdade, parece que os monstros tomaram os campos de pesca das barbanas. E eu já enviei um pedido para a guilda, mas parece que todos os aventureiros de alto nível estão atualmente fora. Vocês dois aí, se vocês estiverem tudo bem, por que vocês não aceitam o meu pedido? Então é mostrada a área de pesca de Barnamas. E o nosso protagonista e a elfa já estavam navegando para ir para lá. A elfa então fala assim, esses são os campos de pesca de Barnamas, né? Vamos derrotar esses monstros o mais rápido possível para poder comer aquele prato especial delicioso. E o nosso protagonista todo entusiasmado concorda. Porém, de repente alguma coisa acaba chamando a atenção do nosso protagonista. O protagonista então acaba desviando de alguma coisa que foi lançada de dentro da água. O protagonista então sorrindo falou assim, finalmente esse monstro chegou. E era esse monstro que aquele proprietário estava falando. Porém, a elfa não estava gostando nada da situação, já que quando a câmera mostra de cima, vemos que tinha vários e vários desses monstros. E eles nem estavam acreditando que a quantidade de monstros era tão absurda assim. O protagonista então vê que esses monstros eram de level 23. E as habilidades deles eram nado de alta velocidade, balas de água e sniper. Então assim, todos eles começaram a lançar vários golpes no nosso protagonista. O protagonista então começa a se defender com a sua espada, falando que era um tiro atrás do outro. E ele pensa, mano, eu não vou conseguir evitá-los usando o pouco espaço que eu tenho pra me apoiar. E bem na hora que o protagonista falou, ele foi arremessado pra água. O nosso protagonista então acaba caindo no meio da água. O protagonista então sorrindo fala assim, eu tô aqui, os seus peixes pequenos de merda. Assim então aquele cardume de peixes começa a atacar o nosso protagonista. O nosso protagonista, que não é bobo nem nada, acaba usando a sua habilidade de manto de raio. E eletrocutando todos eles, já que a água é um condutor elétrico absurdo. Depois de todos eles serem tostados vivos, o protagonista acaba saindo da água. A elfa então acaba perguntando se o protagonista estava bem, ele fala que estava tudo de boa. Porém não tinha acabado ainda não, tinha sobrado alguns. O protagonista então pensa que os Gernabes ainda estavam lá no fundo, mas por que eles não estavam atacando? E ele pensa, eles realmente estão sendo cautelosos ou estão tentando proteger algo? O protagonista então grita pra elfa falando que ele vai dar um mergulho lá no fundo pra ver o que tá acontecendo. E ele fala, e também se possível, eu gostaria que você fizesse uma coisa pra mim. O protagonista então amarrou uma corda na sua cintura.
criatura, e ele estava descendo lá no fundo ao lado daqueles monstros. O protagonista então pensa assim, bom, eu sabia, eles não estavam me atacando mesmo, e também eles não estão fugindo, eles realmente devem estar tentando proteger alguma coisa. E quando o protagonista desce mais ainda, ele percebe que tinha uma criatura muito grande lá no fundo. O protagonista então começa a analisar aquela criatura, e ela era de level 38, e as habilidades dela era veneno de parasita, autonomia, resistência a veneno e cura acelerada. O protagonista então pensa que aquela anêmona era enorme. Ou não, aquilo não parece uma anêmona, parece na verdade um caranguejo eremita. A gente vê então um daqueles peixes nascendo, que era dos tentáculos daquele bicho gigante. O protagonista então percebe que realmente era aquele bicho que estava criando aqueles peixes. O protagonista então percebe que se ele só ficar matando esses peixes não vai adiantar de nada, que ele vai ter que matar o mal pela raiz, que é aquele bicho gigante. E já que ele não estava atacando o nosso protagonista e nem dando sinais de que queria atacar, o protagonista pensa que ele vai se preparar então primeiro. Porém, de repente um dos tentáculos acaba pegando a perna do nosso protagonista, e assim todos aqueles peixes começam a atacar o nosso protagonista. O protagonista então percebe que o motivo pela qual aqueles peixes não estavam atacando ele é porque eles estavam tentando tirar a atenção do nosso protagonista dos tentáculos que estavam vindo. O protagonista então acaba segurando um daqueles tentáculos e fala assim, ah, se é assim que vocês querem brincar, então beleza. E ele acaba ativando a habilidade de manto de raio. O protagonista então pensa, e aí, o que vocês acharam? Contanto que esteja em contato comigo, até mesmo um corpo tão grande assim como o seu não deve conseguir resistir. O protagonista então percebe que os tentáculos daquele monstro saíram. O protagonista então se lembra da habilidade de autonomia dele, e ele cortou imediatamente os seus tentáculos assim que ele foi atingido pelo raio, para evitar ferimentos fatais no seu corpo. Assim então a criatura já estava partindo com toda a sua fúria para cima do nosso protagonista, e o protagonista já estava começando a ficar sem ar, já que ele estava muito tempo embaixo da água. O protagonista então dá um sinal puxando aquela corda e fala assim, eu conto com você, Elícia. A Elícia então fala, bom, deixa comigo, e começa a lançar sua magia. Assim então ela começa a puxar em uma alta velocidade o nosso protagonista pra cima. A cena então muda e vimos que ela realmente conseguiu puxar nosso protagonista em segurança. Ela então pergunta se o nosso protagonista estava bem, se estava respirando ainda. O prota então acaba se levantando e agradece a Elícia, já que ela tinha salvado a vida dele. O protagonista então fala que lá embaixo tem um chefe, que está continuamente produzindo todos aqueles peixes que a gente viu, e esse chefe também possui uma habilidade de cura acelerada. O protagonista então fala que por isso ele precisa se apressar o mais rápido possível para poder voltar para lá para baixo. A Elícia então fala assim, os monstros têm uma vantagem significativa embaixo d'água, e a minha magia ela não consegue alcançá-los também, mas você tem algum plano em mente? O protagonista então fala, bom, só tem um jeito, eu preciso tomar uma decisão. Ele então pensa, a Elícia me contou sobre a maldição dela, e até mesmo sem me conhecer muito ela quis formar um grupo comigo, e é por isso que eu também, antes que ela se decida, eu preciso revelar o meu segredo. O protagonista então olhando para um dos peixes que estava lá fora, ele fala assim, por favor, não conte pra ninguém isso, já que o que eu estou prestes a te mostrar, com certeza vai te deixar chocada. A cena então muda para aquele caranguejo gigantesco no mar, e de repente o nosso protagonista estava vindo em alta velocidade nadando, já que depois de comer aquele monstro ele acabou ganhando um nado de alta velocidade, e assim o protagonista com a maior facilidade do mundo destroçou todos aqueles monstros. Ele então parte pra cima daquele chefe gigantesco. O chefe então tenta parar ele com os tentáculos, porém ele consegue desviar na maior facilidade do mundo, chegando assim até aquele caranguejo, e ele acaba acertando um golpe de espada, e depois ele ativa novamente o seu manto de raio, eletrocutando por completo aquele monstro gigantesco. O protagonista então pensa assim, bom, com isso o ponto de pesca deve voltar a ter paz. Mas o problema agora é a Elícia. Eu me pergunto agora como que ela está se sentindo depois de descobrir que eu devoro monstros. O que será que essa garota vai falar pra mim quando eu voltar lá pra cima? O protagonista então acaba retornando, e voltando lá não tinha ninguém esperando ele. O protagonista então dá um sorrisinho porque ele já estava esperando isso, e ele fala, cara, porque realmente eu pensei que ela esperaria por mim. Eu acho que eu fui muito esperançoso outra vez. Porém, do meio dos arbustos ela acabou aparecendo e falou assim, caramba, você demorou, hein, cara? Bom, eu vejo que você não se machucou. E aí, você derrotou o boss? O protagonista então nem tava acreditando que ela ainda tava ali, e ele fala que sim, ele derrotou o boss. Ela então fala, cara, graças a Deus, eu não consegui ficar aqui esperando parada. Então eu comecei a coletar madeiras para fazer uma fogueira, e isso vai ser bom pra secar suas roupas, né? O protagonista então fala assim, mas está tudo bem mesmo com você? Bem, depois de eu ter feito tudo aquilo na sua frente. A Elfa então fala, bom, eu fiquei um pouco surpresa, mas você confiou a mim o ponto de revelar o seu segredo, e isso me faz ficar muito mais feliz do que qualquer outra coisa. O protagonista então fala, bom, eu entendi, então muito obrigado. O protagonista então fala, ah, é mesmo, eu quero pegar as habilidades do boss também. Então digamos que eu cortei uma parte dele e trouxe comigo. Assim então ele acaba puxando aquela rede e tava uns pedaços do boss. O protagonista então fala, bom, mas eu pensei que seria muito estranho se eu só comesse isso, então eu trouxe algumas coisas pra você também. O protagonista então fala assim, bom, eu peguei um pouco de barnamas pra você também, e deve ser muito estranho comer perto de um monstro, mas eu trouxe pra você. Mas se você não quiser comer, tá tudo bem. A Elfa então toda feliz
fala que ela com certeza vai comer. O sol já estava se pondo e o protagonista fala, beleza, enquanto comemos, eu vou te contar como que foi a primeira vez que eu comi um monstro. Então anoitece e eles já estavam comendo e a Elícia falou que tava muito delicioso aquilo. E ela fala, cara, eu ainda estou muito surpreso que você come monstros. Então era por isso, né, que você comia esses monstros. E ele fala, foi graças a isso que um fracote de rank E, como eu, ficou um passo mais perto de realizar o próprio sonho. E ela fala, entendi. E você usou todo esse poder para me salvar dos caçadores de aventureiros, né? E também não só isso, mas da minha maldição. Mas quando são cozinhados dessa forma, os monstros parecem bem saborosos, hein? E assim mostra lá um filé de gernebes e o miso de tentáculos refogados. O protagonista então fala assim, e não é? Os monstros são surpreendentemente gostosos. E ele fala, eu não precisava mais comer gernebes, mas eu tinha que cozinhá-los do jeito certo. Mas e aí, você quer provar um pouco, Elícia? E ela fala, não dá pra saber se eu irei sobreviver se eu comer isso. Então eu vou deixar passar. A Elícia então acaba terminando seu prato de comida e fala assim, bom, certo, eu vou perguntar só mais uma vez. Você quer entrar no meu grupo? O protagonista então fala assim, Elícia, sinceramente, você não tem conhecidos mais poderosos do que eu pra isso? E ela fala, já faz 5 anos desde que eu fui amaldiçoada. Mesmo que eu não tenha morrido no labirinto, considerando o tempo de vida dos humanos, muitos deles já se aposentaram. A maioria dos aventureiros da linha de frente possuem alguns parafusos a menos, e não importa o quão poderosos eles sejam, eu não posso confiar minha retaguarda a eles. E eu estou procurando alguém para se aventurar comigo, que eu possa confiar na minha retaguarda com tranquilidade, e esse alguém é você. E com certeza, se for você, Rudy, eu posso fazer isso. O protagonista então acaba se impressionando e dá um sorriso. E ele fala, beleza então, bora formar um grupo, mas não se arrependa depois, hein? A cena então muda pra guilda dos aventureiros da divisão de Balona. E a elfa tava gritando falar, então vamos nos preparar para o nosso primeiro dia de trabalho. O protagonista fala assim, embora eu duvide que a gente vai conseguir uma boa missão, já que afinal eu sou apenas um rank E. E ela fala, bom, você tem razão, mas eu já tenho ideia do que a gente vai fazer pra nossa primeira vez. Eles então acabam chegando naquela garota que dá as missões. E ela fala, com licença, estamos formando um grupo a partir de hoje. Poderia registrar a gente? Na hora que aquela atendente pega o cartão dela, ela fica impressionada que ela era rank S. A garota então pensa, eu não posso acreditar no que eu tô vendo, uma aventureira rank S? Você realmente é a Elícia da Tempestade de Esmeralda? Assim então ela acaba vendo todas as habilidades daquela garota, que eram muitas. Ela então fala, por que alguém como você tá com o carniceiro de miasma? E meus amigos, a elfa não gostou muito desse papo de carniceiro não. A garota ficou até sem jeito e até desconversou. Ela então fala, bom, eu também gostaria de um aumento de rank do Rudy. E quais seriam os requisitos que ele precisa pra isso? A garota então pega alguns papéis e fala assim, bem, o Rudy reuniu conquistas o bastante, só falta mesmo as conquistas em batalha. A Elícia então fala assim, então por favor, passe a missão de subjugação mais difícil que você tiver. Pode deixar que a gente vai pegar isso juntos. E ela fala, certo, então nesse exato momento seria nos arredores de Balona, e é o extermínio de uma alcateia de lobos cinzentos. Aqueles lobos tinham nível 11, e a habilidade deles era a detecção de cheiro. A cena então acaba mudando e o protagonista já estava atrás daqueles lobos, isso com a sua habilidade de furtividade, e assim ele acaba destroçando todos aqueles lobos com uma facilidade absurda. Porém, quando ele olha para trás, tinha muitos mais lobos perseguindo ele. O protagonista então fala que finalmente os reforços dele chegaram, e assim a Elícia fala assim, bom, agora é minha vez de lutar. Ela então acaba invocando seu poder de Sylphide, e assim uma espécie de fada bem pequenininha acabou aparecendo. A Elícia então pede para aquela fada emprestar o seu poder para ela. O protagonista então fica impressionado se perguntando se aquela era a habilidade da Elícia, a magia de espírito. Os lobos então acabam partindo para cima da Elícia e da sua fadinha. A Elícia então fala assim, vendaval cortante, e o poder dela era tão absurdo que ela acabou picotando todos aqueles lobos e ainda partindo um no meio. O protagonista então ficou muito horrorizado que a força daquela garota era muito absurda, muito além do que ele esperava, e de algo assim não daria nem tempo de desviar. A Elícia então fala assim, eu acho que meus poderes diante de ser amaldiçoada realmente não está saindo. O protagonista então suando frio fala assim, ah, beleza então. Porém na mente dele ele pensava assim, cara, eu não consigo nem imaginar como seria a força total dessa garota. De repente então vários lobos acabam aparecendo bem perto do nosso protagonista pelas costas. O protagonista então pensa que ferrou tudo. Ele não imaginava que havia mais lobos assim escondidos. E ele fala, bom, eu não vou conseguir bloquear a tempo. A Elícia então acaba ativando seu poder novamente. E do nada o nosso protagonista simplesmente desapareceu da frente dos lobos, em uma velocidade que os lobos ficaram até perdidos se perguntando onde que estava o protagonista. E quando eles olham pra cima, o protagonista estava voando com o poder da Elícia. O protagonista então acaba agradecendo a Elícia por ter salvado a vida dele. E ele também ficou impressionado com o poder dela, já que ela poderia fazer até coisas desse tipo. A Elícia então fala, se você quer agradecer a alguém, agradeça então a essa pequenina. Mas parece que ainda não podemos baixar a nossa guarda, não é? Eu vi mais 5 lobos nos vigiando nos arbustos. E provavelmente há muitos mais escondidos por aí. O protagonista então fala assim, bom, eu acho que chegou a minha vez agora. O protagonista então usa sua habilidade de ecolocalização. E o protagonista
percebe que há cerca de 30 lobos ainda, e somando o que eles já têm na frente deles, com certeza matando todos eles vai dar pra completar o objetivo deles. O protagonista então fala assim: Elícia, ataque onde eu indicar, beleza? E assim, usando as suas habilidades, o protagonista conseguia falar exatamente onde estavam os lobos pra Elícia atacar. E assim ela começa a atacar todos eles. O protagonista então pensa: a ecolocalização perde precisão em espaços abertos, e mesmo a Elícia não consegue mirar em vários alvos ao mesmo tempo, mas se atacarmos eles em círculos, poderemos juntar os lobos cinzas em um lugar diferente. A Elícia então fala assim: bom, certo, a minha parte eu já fiz, agora o resto é com você, Rude. O nosso protagonista então, parecendo literalmente um monstro, acaba aparecendo atrás dos lobos, e ele acaba usando a sua habilidade de sopro paralisante, fazendo assim todos os lobos acabarem desmaiando, e em seguida o nosso protagonista tira sua espada e acaba finalizando todos eles. A cena então muda e o protagonista fala: bom, há 52 deles no total. A Elícia então fala: cara, eu não posso acreditar nisso, que a gente conseguiu encontrar tantos assim em apenas um dia. O protagonista então fala: talvez o número deles realmente tenha aumentado em larga escala. A propósito, o que era aquela magia de espírito que você usou mais cedo? A Elícia então fala assim: ah, sim, vou te explicar. Eu posso usar a magia de espíritos que existe dentro da natureza. Os espíritos estão normalmente por toda parte, mesmo que eles não estejam visíveis. Mas para usar a magia deles, primeiro é preciso usar uma magia de compensação. Mesmo com isso, dá pra conjurar uma magia poderosa usando um pouco MP. E como você viu mais cedo, ela consegue causar aquele fenômeno que permite a gente flutuar. O protagonista então fala assim: mano, eu nunca ouvi falar de uma magia de vento tão forte como essa. E aquela fadinha acabou puxando o cabelo do nosso protagonista simplesmente do nada. A Elícia então sorrindo fala assim: ah, e a propósito, a Sylphide, ela ama aprontar com os outros. A Elícia então fala: logo vai anoitecer, então vamos voltar rápido pra casa. Então vamos continuar voando parte do caminho hoje. A cena então muda e eles estavam voando pra voltar pra casa. E o protagonista tava se sentindo um super-herói, mano. O protagonista então pergunta pra Elícia qual que era os outros tipos de magia que ela conseguia usar. E ela fala que ela é especialista em magia de água, gelo, luz e terra. Mano, a mina é simplesmente o Avatar. Mas ela fala assim: bom, eu não sou muito boa com espíritos da escuridão e fogo. E se um espírito não possuir uma boa compatibilidade com você, irá demandar uma enorme quantidade de magia. Ou talvez nem mesmo lhe empreste os seus poderes. Isso demonstra que a Sylphide gostou muito de você também. E ela tava bem puxando as orelhas do nosso protagonista. E o protagonista fala assim: pô, gostou de mim desse jeito? E a Elícia fica apenas sorrindo daquilo. De repente então, quando o protagonista olha pra frente, ele percebe que tinha uma fumaça ali. E com certeza daquela fumaça devia ter uma vila naquela direção. E no meio do caos e do fogo que tava naquela vila, vimos então a figura de um monstro muito estranho e medonho. E esse monstro esquisito não parecia com os outros monstros que o protagonista enfrentou. Pelo contrário, esse monstro parecia muito mais um demônio do que um monstro em si. Vemos então aquelas pessoas gritando de desespero porque as suas casas estavam sendo queimadas. E aquele monstro gigantesco estava lá no meio das chamas. A criatura então acaba chegando até a frente de dois homens. E os homens falaram assim: merda, os lobos cinzas não eram os únicos monstros dessa área. Mas se aqueles lobos eram as únicas coisas aqui, que merda é essa na nossa frente? Essa merda é um Baphomet? A criatura então acaba conjurando um símbolo de invocação. E daquele símbolo ela acabou invocando um tipo de lança. E assim acaba arremessando essa lança cheia de fogo na direção daqueles homens. Porém, uma coisa acaba protegendo aqueles homens. E era o nosso protagonista com a habilidade de bala d'água. Aquela criatura então ficou observando o nosso protagonista. A elfa então acaba chegando perto dos homens perguntando se eles estavam bem. E eles respondem que estavam sim. E ela fala: vamos tomar conta daquele monstro sozinhos. Então, por favor, me resumam a situação agora. Assim então nosso protagonista com a sua espada já parte em direção àquela criatura. Ele então acaba analisando ela e era um Baphomet mesmo, de nível 27. E as habilidades daquele monstro eram princípio de magia de fogo, ecolocalização, aumento de velocidade de recuperação de mana, princípios de magia de terra e reforço mental. O prota então pensa: mesmo que seu nível esteja abaixo do lagarto general, os seus status estão em outro patamar. E eu acho que isso significa que ele é diferente dos monstros comuns. Aquela criatura então acaba invocando 4 lanças dessa vez. E assim acaba arremessando sem pensar 2 vezes no nosso protagonista. O prota então pensa assim: a magia de fogo que eu tenho é muito fraca. Não é algo que eu possa usar em batalha. Mas se eu conseguir comer esse cara, eu posso conseguir usar a magia em batalha também. É, realmente, o nosso protagonista aqui quer comer todo mundo que ele vê pela frente, hein? Esse daqui não perdoa nem o Baphomet, fi. O prota então parte em direção pra ele com a sua espada pra atacar ele. Porém, o monstro acabou bloqueando com as suas garras. O prota então se pergunta se aquilo era uma habilidade de garra de ferro. E se for, ele vai tentar usar a força bruta dessa vez. O monstro então acaba invocando as lanças corpo a corpo com o nosso protagonista. E acaba lançando sem pensar 2 vezes. Quando parecia que o golpe tinha acertado o nosso protagonista, ele aparece bem na frente da elfa. Ela então pergunta se estava tudo bem com ele responde que sim. E ele pensa: parece que dissipou 2 dessa vez. E acabou deixando os outros em espera, para assim usar na sua defesa. Realmente ele é um oponente muito difícil. A elfa então fala
fala que parece que ele levantou a guarda e diz: vamos trocar informações enquanto ainda podemos. Parece que os aldeões ainda não evacuaram a cidade, e eu já pedi para as pessoas que encontramos mais cedo para ajudar todos os outros a evacuar a cidade, mas ainda assim eu quero evitar os danos colaterais, e não vou conseguir usar uma magia poderosa para derrotar ele de uma só vez. O Prota então pensa assim: a Elissa deve ter ficado sem magia graças à luta anterior e à nossa viagem, então não podemos depender da magia do espírito dela, então eu preciso realmente fazer alguma coisa agora. A Elissa então fala assim: deixa a magia comigo, então confie em mim. O protagonista então pensa que não importa o que aconteça, ele tem que continuar avançando, e enquanto ele continua avançando, o monstro começa a disparar vários golpes na direção do nosso protagonista, porém até com certa facilidade ele consegue esquivar, e alguns golpes que iriam pegar no nosso protagonista, a Elissa acabou bloqueando. O nosso protagonista então chegou muito perto daquele monstro, e ele fala: ela cancelou a magia dele com uma magia de atributo oposto de potência equivalente. Aquele monstro então acabou rapidamente conjurando várias rochas, e lançando assim na direção do nosso protagonista, só que dessa vez com o vento, a Elissa estava tentando ajudar o protagonista, e algumas rochas o protagonista mesmo estava partindo no meio com a sua espada, e ele pensa: agora são detritos de pedra da mesma massa, e ela está conservando magia enquanto evita os danos colaterais. Realmente o controle de magia dela é absurdo, mas como esperado de uma ex-rank S. O protagonista então pula pra cima daquele Baphomet e usa o seu reforço físico, e na hora que o Baphomet foi se defender com as suas garras novamente, o nosso protagonista conseguiu arrancar todos os dedos da mão daquele monstro, o que acabou deixando o monstro muito assustado e também muito irritado, e com a sua última mão que sobrou, ele acabou tentando pegar o nosso protagonista, porém a Elissa, sem pensar duas vezes, acabou lançando um golpe que entrou pela boca daquele monstro, atravessando o seu crânio, queimando assim completamente o seu crânio. A Elissa então fala assim: e aí, como que você se sente ao provar do seu próprio poder? E nós só conseguimos ver a imagem daquele monstro queimando nas chamas. A cena então mostra as pessoas assustadas com tudo que estava acontecendo com eles, e um homem fala assim: aquela explosão de mais cedo e aquele grito terrível, aqueles aventureiros realmente vão conseguir derrotar aquela criatura? O nosso Kuriri então fala assim: bom, eu sinto muito, se eu não tivesse ferido eu poderia ter ficado para trás para ajudá-los. A Elissa então acaba aparecendo na frente daqueles aldeões, e ela fala: muito obrigado por ajudar na evacuação. O homem então fica feliz que ela estava bem, e ela fala assim: eu estou muito bem, e o Baphomet já foi derrotado, e no caso eu dei um golpe fatal nele, mas se ele conseguir sobreviver, ele pode tentar atacar novamente, então precisamos ir atrás dele agora, e é por isso que eu tenho um pequeno favor a pedir. O homem então batendo no peito fala assim: contanto que esteja no nosso alcance, faremos qualquer coisa para ajudar. E ela fala: bom, se vocês tiverem um pouquinho de comida, será que vocês poderiam dividir comigo? É que eu tô um pouquinho faminta. A cena então muda pra floresta, nos arredores da vila, e o protagonista estava na frente daquele cadáver do monstro. A Elissa então fala que ela voltou, e o protagonista dá as boas-vindas de volta pra ela. O nosso protagonista então pergunta como que estavam os aldeões, e ela fala que todos conseguiram evacuar com segurança, e foi graças àqueles aventureiros. E ela fala: bom, eu disse pra eles que nós decidimos ir atrás do Baphomet, então agora não vou suspeitar que o corpo dele desapareceu. O protagonista então pede desculpas por isso e pede obrigado. E agora o protagonista, já babando pra comer aquele monstro, ele fala: bem, agora ele realmente parece uma delícia. E assim já muda, e os caras já tinham feito uma sopa de Baphomet, véi. E meus amigos, realmente o nosso protagonista não perde tempo quando o assunto é comer monstros. O protagonista então fala que só falta adicionar um pouquinho de artemisia e gengibre, e assim estaria pronto. Quando ele termina, então ele começa a provar aquele monstro. O nosso protagonista então fala que aquela carne ainda tinha um gosto muito forte de cabra, mas ignorando tudo aquilo, estava realmente uma delícia. O protagonista então acaba ganhando habilidades novas, que eram princípios de magia de fogo, princípios de magia de terra, reforço mental menor, garras de ferro e aumento da velocidade de recuperação de mana menor. A Elissa então fala assim: realmente, hein, essa carne tá parecendo uma delícia. Assistir alguém comer um monstro humanoide é um pouco estranho pra mim, sabe? Mas eu tenho que acabar acostumando com isso. O Prota então fica meio sem jeito e fala assim: bom, ela tá certa. E também é um pouquinho assustador o fato de eu já ter acostumado com isso tudo. De repente então ao lado deles apareceu umas espécies de porco, que se chamam Stampede, e todos eles eram de level 22, e a habilidade deles era os passos rápidos. Eles então se levantam em alerta, já prontos para batalhar. O protagonista então fala que tinha monstros demais naquele local, e ele fala: bom, já que chegou nesse ponto, finalmente é a hora de estrear a minha magia de combate. Assim então nosso protagonista acaba estendendo a mão na direção daqueles porcos. Porém, para surpresa de todos ali, simplesmente o golpe não funcionou, e nesse momento os porcos já ativaram o seu passo rápido, para assim conseguirem atacar o nosso protagonista, e por muito pouco eles realmente não acertam os dois. A sopa então do Baphomet acaba caindo completamente no chão, e a Elissa fala assim: bom, eu pensei que você conseguiu usar magia agora, eu estou com pouca magia nesse exato momento, então infelizmente eu não vou conseguir te ajudar por muito tempo. O protagonista então fala que aquilo era imperdoável, e ela não entende muito bem o que ele queria dizer com isso, e ele
fala, eu drenei o sangue todo e removi toda aquela imundície. Quanto tempo acha que eu levei fazendo aquilo? E eu realmente queria muito saborear aquela carne. Então eu dei o meu melhor temperando ela. Agora esses desgraçados vão se responsabilizar por tudo que eles fizeram. Agora serão vocês que vão me dar as suas carnes. E assim o nosso protagonista fica com muita, mas muita raiva e parte pra cima daqueles porcos. Porém, a Elise acaba segurando o nosso protagonista. E ela pede pra ele se acalmar um pouco. E ela fala, a habilidade que ele acabou de usar se chama Passo Rápido. Aquilo aumenta a força de arrancada, fazendo que qualquer ataque tenha uma força consideravelmente absurda. E mesmo que não seja muito favorável, devemos lutar à distância para evitar o alcance do passo rápido. Então, em outras palavras, precisamos recuar por hora. E assim os dois acabam correndo daqueles monstros. Depois de um tempinho, eles conseguiram se esconder em cima de uma árvore. Ela então fala que parece que eles conseguiram despistá-los. E ela fala bem baixinho, ei, então, sobre a magia que você não conseguiu conjurar mais cedo. E ele fala, bom, realmente eu nunca tive problemas de ativar as minhas habilidades que eu adquiri. Ou ao menos, né, até agora. A Elise então fala assim, então que tal você checar com a sua habilidade de análise? O protagonista então fala, pô, verdade, né, eu tinha até esquecido disso. Ele então abre sua análise e começa a observar as habilidades que ele ganhou. Tanto o princípio de magia de fogo quanto o princípio de magia de terra. O magia de fogo estava escrito assim, portadores dessa habilidade irão compreender instintivamente como conjurar a magia de fogo. E a magia de terra também estava escrito exatamente a mesma coisa. Ele fala assim, bom, aqui diz que eu deveria compreender instintivamente isso. E ela fala, bem, então você ainda não consegue usar. Então realmente só pode significar uma coisa, que o seu cérebro ele é tão limitado que não conseguiu nem compreender as magias. O protagonista então fala assim, pô, isso aí foi um pouco cruel demais comigo, não foi não? E ela fala, bem, mas mesmo assim, você já consegue usar magia de fogo, mesmo que seja fraca. Então isso não é uma boa explicação para você não conseguir usar essa magia. Porém ela pensa assim, bom, mas será que você... Bem, talvez para usar a magia usando habilidades de monstros, você precisa aprender a manipular a mana. O prota fala, bom, eu entendi, mas não é só ter a magia, mas também é preciso manipular ela, certo? E ela fala, bom, eu não manjo muito de mana, mas se for igual a absorver habilidades de monstros, talvez você se dê bem. O protagonista então fala assim, bom, eu vou tentar aqui. E ele estica sua mão novamente e tenta se lembrar. E ele pensa, bom, é como daquela vez que eu comi aquele minotauro, aquela repentina explosão de poder absurdo. E se eu pudesse materializar aquilo para fora do meu corpo? De repente então, para a surpresa da Elise e do nosso protagonista, ele finalmente conseguiu conjurar. E ele fica muito feliz que ele conseguiu. E o prota pensa, contanto que eu possa sentir a mana, eu posso usá-la como se fosse parte do meu corpo. Ele então acaba lançando aquele ataque poderoso de fogo na direção daqueles porcos. E assim acaba fazendo uma explosão gigantesca no meio da floresta. A cena então muda e vemos os espíritos dos porcos vagando pelo céu. E o protagonista completamente feliz porque ele estava comendo carne de monstros novos. E ele estava muito feliz que ele iria comer costelas de Stampigs. O protagonista então fala, me desculpe por fazer ele esperar tanto. E ela, bem, não se preocupe, eu sei que isso é algo que você precisa fazer. Embora você esteja fazendo uma expressão bem irritante agora. E para usar as habilidades mágicas, você precisa usar a mana então, né? E não a magia. E a sua mana parece não ter se esgotado absolutamente nada com os ataques de antes. Então eu acho que você consegue usá-la continuamente. O prata então fala assim, bom, sim, quando eu senti a mana se espalhando pelo meu corpo, eu entendi na mesma hora como usar as minhas habilidades. Se a mana pode substituir o poder mágico, então talvez eu possa usá-la para fortalecer o meu corpo e as minhas armas. E entre os aventureiros, muitos deles decidem polir as habilidades mágicas. E a maioria deles usam combate a curta distância. Ao circular o poder mágico pelo corpo, as suas habilidades físicas também são melhoradas. E se acabar usando em uma arma, o poder do ataque vai aumentar muito. É até possível emitir cortes de magia. A Elise então fala assim, eu acho que eu entendi. Então até agora você não tinha tanta magia. Então você realmente não conseguiu usar aquelas habilidades, né? E ele fala que sim. E nesse exato momento parece que eu tenho muito mais mana do que magia. Mas o mais importante é que parece que eu consigo restabelecer a minha mana comendo monstros. O prata então acaba comendo aquele monstro e acaba ganhando passo rápido. A Elise então pensa, em outras palavras, ele absorve a mana pela comida. E até mesmo consegue armazená-la no seu corpo. Mas o mais importante disso é que realmente essas costelas de porco parecem muito deliciosas. O prata então fala assim, e aí, agora deu vontade de comer também, Elícia? E ela fala, não, pô, que nada, tô de boa. De repente então, do lado do nosso protagonista e da Elícia tem uma explosão do nada. De repente então, um porco gigantesco acaba aparecendo na frente deles. O prata então fala assim, então o chefão chegou finalmente, né? Porém, em uma velocidade absurda, aquele monstro já estava na frente do nosso protagonista e da Elícia. E os dois acabaram ficando muito impressionados que aquele monstro era realmente muito rápido. O monstro então acaba fazendo uma devastação absurda naquela floresta. O protagonista então, numa velocidade absurda, conseguiu salvar a Elícia. E ela agradece por
ter salvado a vida dela. Porém, ela para pra pensar assim, no momento que eu senti algo distante, aquela criatura já estava bem na minha frente. Mas o que realmente aconteceu? Nós realmente não estamos em uma dungeon. Então, o que um monstro assim faz por aqui? O protagonista então fala assim, de novo e de novo. A comida que eu preparei acabou de cair no chão novamente. O protagonista então manda aqueles desgraçados pararem de atrapalhar a refeição dele. Porém, o protagonista olhando para aquele monstro, ele fala assim, ué, a propósito, né, aquele monstro daria um bom ensopado, você não acha? Porém, ele fala assim, não, parece que ele tem uma habilidade de resistência a fogo. Então eu acho que a gente nem conseguiria assar ele mesmo se colocasse óleo no seu corpo. E aquele monstro era o Rei Stampig, de nível 38. E ele tinha um passo rápido e resistência de fogo. O protagonista então fala que os status dele também são bem altos. E ele usa a habilidade de princípio de magia de terra. E pensa, bom, ele só tem o passo rápido e resistência de fogo. O prota então fala assim, se prepare para você sentir a minha ira. A ira de um glutão. E acaba assim lançando uma mão gigantesca de pedra na direção do monstro. Porém o monstro com uma facilidade absurda consegue quebrar com uma cabeçada. O protagonista então percebe que ele era de ferro. O monstro então acaba acertando em cheio o nosso protagonista com uma cabeçada, lançando ele pra muito longe. O protagonista então foi lançado com uma brutalidade absurda em uma árvore, batendo assim as suas costas e caindo no chão. O monstro então acaba partindo em direção a Elícia dessa vez, e ela acaba ativando o poder da Sylphide novamente, lançando assim vários e vários cortes de vento naquele monstro. A Elícia então pensa assim, bom, eu de alguma forma consegui acertá-lo, mas não está usando nenhuma habilidade. Os músculos e o pelo dele são realmente muito resistentes e grossos. Seja magia de terra ou de espírito de vento, não terá o poder bastante para penetrar aquele monstro. O monstro então já estava se preparando para ir novamente para cima dela, e ela percebeu que realmente ele já estava vindo para cima dela. De repente então nosso protagonista acaba ativando a sua habilidade de rugido, e o monstro acaba se paralisando. Assim então nosso prota fala assim, não se atreva a me ignorar aqui, eu ainda nem acabei com você, o seu porco maldito de merda. O protagonista então pensa que ele não consegue usar o passo rápido ou o corpo de ferro agora, e se ele tentar transformar isso em uma batalha de atrito, tem a possibilidade de ele começar a almejar a Elícia. E ele pensa, bom, mas eu tenho uma habilidade que eu conseguiria derrubá-lo com apenas um ataque só. Embora pareça que ele não consiga fazer absolutamente nada a não ser avançar em linha reta, essa é a primeira vez que eu vou usar isso. O nosso protagonista então acaba fechando seus olhos e levantando a espada, e fala, bom, mas acho que eu devo tentar isso. Primeiro reúna a mana do interior do seu corpo. Agora imagine ela fluindo dentro da sua espada. Assim então o monstro já estava muito perto de acertar o nosso protagonista. E quando o nosso protagonista abre os seus olhos, ele acaba lançando um ataque partindo aquele monstro ao meio, com apenas um único ataque realmente. E depois de partir aquele monstro ao meio, até o protagonista ficou muito surpreso que ele tinha conseguido com uma facilidade absurda. A Elícia então estava muito impressionada com os olhos até arregalados. E ela fala assim, você usou uma mana para fortalecer a sua arma? E ainda por cima sem nenhuma prática? E ele fala, bem, eu tentei porque eu senti que dava, né? E também a minha mana estava vazando. De repente então a espada do nosso protagonista simplesmente não aguentou e quebrou, o que acabou deixando o nosso protagonista muito triste, já que a sua espada querida tinha quebrado. Ele então fica muito depressivo de cabeça baixa, e ele fala, eu usei bastante ela, então eu não tinha muito o que fazer. E a Elícia fala, parece que ela não conseguiu aguentar a quantidade de mana que foi colocada nela. A arma é praticamente a extensão do corpo do aventureiro, então eu tenho certeza que você está sentindo com essa perda. Mas seja qual for o caso, vamos encerrar o dia por aqui. O protagonista então fala assim, mas enquanto é esse cara, pode ter certeza que eu vou pegar um pouco de carne dele. Como esperado, né, do nosso comedor de monstros. A cena então muda pra dungeon do miasma na 7ª camada, e tinha algumas pessoas lutando com aqueles ratos gigantes. E depois deles terem conseguido vencer os ratos, o cara fala assim, realmente uma espécie superior de ratos do miasma. Esses caras são uns oponentes bem durões, hein? E o outro fala, mesmo assim não foram páreo para o nosso trabalho em equipe. Eles então começam a rir ao lado daquele corpo do rato, porém de repente um deles acaba indo pro lado, e os seus amigos perguntam o que aconteceu, e ele fala assim, bom, eu pensei ter ouvido uma voz de alguém vindo daqui. O garoto então fala assim, ué, mas por que tem uma escada nesse lugar? E o cara fala, mano, será que é uma passagem secreta nessa dungeon? Então bora dar uma olhada nisso. E quando eles acabam descendo as escadas, eles acabam vendo um baú, e após verificar ele fala, bom, não parece ser uma armadilha não. E o outro se pergunta o que teria dentro desse baú, se seria um tesouro. Assim então eles acabam abrindo aquele baú e acabam tirando uma espada muito foda. Eles até ficam felizes porque a espada parecia ser muito forte. O cara que pegou a espada falou que ele podia sentir a magia saindo dela, e provavelmente eles poderiam vender aquela espada por uma boa grana. Porém o outro fala assim, magia, tem certeza que essa coisa não é amaldiçoada não? O outro então responde pra ele parar de ser tão pessimista desse jeito. E ele fala, bom, é só você pensar bem, não temos visto os carniceiros de miasma já faz um bom tempo, então estamos sofrendo bastante por não termos achado nenhuma outra forma de farmar grana fácil. Então isso na verdade é uma bênção enviada pelos céus para compensar o nosso trabalho duro. O cara então fala
fala que ele estava certo. E o outro fala, realmente a gente teve se aventurando até tarde da noite. Então é melhor que isso seja mesmo uma bênção. O outro então fala assim, bom, é mesmo, falando do carniceiro de miasma, ouvi dizer que ele anda pra cima e pra baixo agora ultimamente com uma elfa bem lindona. E o cara fala assim, como que aquele carniceiro de miasma se acha, não é? E o outro fala, da próxima vez que a gente ver ele, vamos dar uma lição nele e colocar ele no seu devido lugar. Porém o cara gordinho ainda tava meio apreensivo com tudo aquilo. E ele continuava observando aquele baú de onde eles tiraram aquela espada. Assim então, depois que dá um close na espada, a espada ficava sussurrando pra matar. A cena então muda para a fronteirista de Balona. O protagonista então fala assim, sabe sobre a minha nova arma? Eu estive pensando em pegar algumas dicas com o dono de uma loja de armas que eu conheço. Então ele chega até a loja de armas, chamada de Dareta do Dinheiro. E o dono dessa loja se chamava Doen. O homem então fica observando a espada quebrada do nosso protagonista. O homem então fala, para uma espada que eu forjei pessoalmente ter sido quebrada desse jeito, eu tenho certeza que só força bruta não quebraria esse ponto. O homem então fala assim, Rude, o que você imbuiu nessa espada? A Elise então sussurra para o Rude se ele ia contar tudo o que aconteceu pra ele. E o Rude fala, bom, eu vou explicar tudo. Eu conheço esse velho Doen há muito tempo já. E ele não é o tipo de pessoa que sai por aí contando o segredo dos outros. Assim então a cena acaba cortando e literalmente o protagonista contou tudo pra ele. O homem então fala assim, então você tá comendo monstros, né? E quando você come esses monstros, você ganha as habilidades deles. Então é por isso que o poder do Rude foi às alturas, né? A Elise então fala assim, ué, mas você não parece tão surpreso, né? E o cara fala assim, bom, contanto que tem um bom gosto, não importa muito o que ele come, não é? O mais importante disso tudo, você quer realmente uma espada capaz de aguentar o golpe imbuído com a mana, não é? E levando o tempo de pesquisa em consideração, vai levar um tempo até que eu consiga forjar uma nova arma pra você. O Rude então fala assim, tem algo que eu possa fazer pra te ajudar nisso? E ele fala, bom, seria útil ter algumas pedras mágicas de alta qualidade. O Prota então fala, bom, nesse caso eu tenho alguns materiais comigo. Assim que ele joga as pedras na mesa, o velho se espanta. E ele fala, lagarto general e bafomé. Até mesmo a pedra mágica de um minotauro. É, garoto, eu vejo que realmente essas habilidades melhoraram muito. O Prota então todo sem graça fala assim, caramba, elogiado por você, hein, velhote. Isso realmente pra mim é bastante satisfatório. O velho então fala assim, bom, se eu precisar de mais alguma coisa eu te chamo. E nesse meio tempo, use essa espada aqui. Porém, em nenhuma circunstância, absolutamente nenhuma, imbua ela com a sua mana, entendeu? Se você quebrar essa espada também, eu cobrarei uma compensação absurda de você. E eu espero ter sido claro com você. Espero que você tenha entendido. A cena então muda e a Elícia e o Rude estavam lá num bar. E a Elícia fala assim, vamos tentar evitar aqueles ataques mágicos de agora em diante, tá? E o Rude fala assim, realmente o velho Joey fica muito assustador quando o assunto são armas dele, né? E ela fala, embora ele seja um pouco intenso, eu fico feliz de conhecer pela primeira vez algum amigo seu. E o Rude fala assim, foi mal aí, pô, por eu ser um cara tão solitário assim. De repente, então aqueles caras que acharam aquela espada misteriosa acabam chegando atrás da Elícia. E eles falam, parece que vocês estão se divertindo muito, não é? Será que a gente poderia se sentar com vocês? Carniceiro de miasma. A Elícia então acaba se levantando e fala assim, ué, vocês possuem algum problema conosco? Sim, vamos resolver tudo em uma competição de bebidas, como bons e velhos aventureiros fazem. De repente, então, aquele cara que pegou a espada acaba caindo duro na mesa. O amigo dele fala assim, cara, você tá bem, mano? Você tá bebendo sozinho ou algo assim? De repente, então, ele percebe que seu amigo ainda estava segurando aquela espada. E ele fala assim, espera, Rondo, você não vendeu essa merda ainda? Porém, a espada só sussurrava a mesma coisa, que era matar. E o cara já tava tendo quase uma convulsão ali em cima da mesa. De repente, então, o cara começa a gritar, mandando aquela espada calar a porra da boca. E assim ele parte pra cima dos seus próprios amigos, fazendo um corte no peito do seu amigo. Depois, então, imediatamente ele já parte pra cima da Elícia. Porém, na hora que ele foi acertar a Elícia, o nosso protagonista acabou entrando na frente. E o Rude acaba dizendo assim, realmente isso não vai acabar com apenas uma simples bebedeira. O Rude, então, fica pensando o que tem de errado com esse maluco. Os caras que estavam na mesa ao lado falam assim, que merda que você tá pensando que você tá fazendo no meio da nossa comemoração, seu merda? É melhor você sair daqui agora. E assim eles começam a segurar o maluco pelas costas. Porém, em um instante, a espada começa a falar pra matar novamente. E assim ele começa a cortar todo mundo que estava em volta dele, o que acaba deixando até o dono do estabelecimento muito em choque com tudo isso que estava acontecendo. A Elícia então fala assim, gerente, me desculpe por isso, mas eu vou ter que destruir aquela parede. E assim ela lança um golpe muito poderoso no maluco que realmente faz um rombo na parede. Coitado do gerente, mano, o cara vai ter que quebrar o cofrinho dele pra tampar esse buraco gigantesco na parede. Porém, pra surpresa da Elícia, o cara acaba se levantando novamente. O protagonista então de boca aberta fala assim, Elícia, você por acaso se segurou? E ela fala, bom, ele é um aventureiro mediano, ele não deveria estar de pé depois daquilo. O cara então parte pra cima de novo deles, falando que ele vai matar todo mundo que estava ali. O Rude então fala assim, cara, isso aqui é muito mal. A Elícia então fala assim, se você conseguir usar magia de cura, por favor, cure todos ali. A cena então volta pro nosso protagonista
protagonista que tava lutando com aquele cara. E o nome dele era Rondo, de nível 22. E ele era da raça humana e o status dele era de loucura. O protagonista então percebeu que ele entrou no modo Berserk. E comparado ao Rondo de sempre, os status deles estavam incrivelmente mais altos. A Elise então grita pra ele ir pro lado. E ela falou que dessa vez ela vai com força total. E assim ela lança uma rajada de poder imenso na direção dele, acertando aquele cara em cheio. Porém ela percebeu que a espada do cara simplesmente absorveu tudo aquilo. Ela então começa a falar pro nosso protagonista que aquela espada realmente era amaldiçoada. O Rude então pergunta se aquele cara tava ficando cada vez mais forte ao absorver magia. Assim então alguns tentáculos vermelhos já estavam cobrindo o corpo dele, e ele parte de novo pra cima do nosso protagonista. E o Rude consegue defender com a sua espada, porém com muita dificuldade, já que a força era absurda. Jogando então a espada pro lado, o protagonista começa a rebater os ataques dele, e até consegue fazer um corte na perna do cara. Porém ele percebeu que aqueles tentáculos vermelhos estavam tampando as feridas do cara. E Elissa pensa, se eu tentar dar suporte com ele com a minha magia, aquela espada pode acabar absorvendo toda a magia outra vez. E se eu realmente desejo ajudar o Rude, eu vou ter que procurar por uma abertura, e assim desferir um golpe muito decisivo. O amigo do cara então fala pra por favor não matarem ele. E ele fala, Rude, eu sei que fizemos muitas coisas horríveis com você, mas para um fracassado como eu que vivia desprezando e sendo desprezado, esses dois caras viraram portos seguros para mim. Então por favor eu te imploro, não mate ele por favor. E o cara pediu até chorando para o Rude. O Rude então sorrindo fala assim, cara, eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor. Eu acho que eu vou tentar a substituição. O Rude então fala pra Elissa pra deixar aquele cara com ele pelo menos por hora. E ela fala que tá tudo bem. O Rude então pensa assim, quando eu usei a substituição na Elissa, demorou cerca de 10 segundos. O problema é, como que eu vou manter ele sob controle, enquanto eu estou tentando me livrar da maldição dele? O cara então acaba desferindo um ataque no Rude, o que acaba preocupando muito a Elissa. E o nosso prota pensa que aqueles golpes realmente eram muito pesados pra ele. No entanto, se ele imobilizar somente a espada dessa forma, talvez ele consiga fazer alguma coisa. O nosso prota então acaba ativando a sua habilidade de princípios de magia de terra, e acaba criando várias mãos de terra para prender o cara. O prota então pensa que aquela espada não vai conseguir absorver a magia, e assim consegue imobilizar aquele cara com segurança. O Rude então pensa assim, se a causa dos status dele é uma maldição, eu posso me livrar dela da mesma forma que eu me livrei com a da Elissa, e assim finalmente conseguir trazê-lo de volta. O prota então acaba ativando a sua habilidade de substituição. A habilidade de substituição do nosso prota começa a fazer efeito no corpo dele, e aqueles tentáculos vermelhos começam a se desfazer. O Rondo então chorando pede pro protagonista ajudar ele, porém aquela maldição era muito mais forte do que o protagonista estava esperando. Ele então acaba sendo arremessado pra muito longe do corpo. A Elissa então pergunta se o protagonista estava bem, e ele fala que estava tudo bem. O protagonista então percebe que a substituição dele tinha sido um fracasso, e que provavelmente não foi o Rondo que rejeitou a habilidade dele, e com toda certeza foi aquela espada, e talvez se ele enfraquecesse um pouquinho mais aquela espada, ele conseguisse fazer aquilo. O protagonista então acaba ativando a sua habilidade de princípios de fogo de magia, e tacando em direção ao Rondo, que já estava completamente coberto por aqueles tentáculos vermelhos. O Rondo então conseguiu partir ao meio aquelas chamas do protagonista, e o protagonista pensou que ele conseguiu quebrar com muita facilidade as restrições dele, e ele infelizmente só conseguiu retirar a maldição do braço esquerdo dele, e ele pensa que ele vai tentar se concentrar em atacar fora da gama do poder do braço direito dele. Então o cara já parte de novo pra cima do nosso protagonista de uma forma muito insana, e o protagonista percebeu que os movimentos dele mudaram demais, mas isso de longe não era a coisa que mais estava incomodando o nosso protagonista, e sim que aquela merda de espada estava absorvendo a magia novamente. Assim então de repente aquela espada começa a brilhar em uma aura intensa e maligna, e a aura dela era tão intensa que acabou cobrindo todo aquele local. De repente então vemos garras e pés totalmente diferentes do Rondo. A Elissa então se pergunta se aquilo era uma encarnação, o que significava que infelizmente aquele corpo não pertencia mais ao Rondo. E no céu então vemos a forma completa daquela espada, o que era uma figura de um demônio completamente insano, e o nível daquela criatura era desconhecido. Em uma velocidade absurda então aquela criatura acaba partindo pra cima do nosso protagonista, e quando a lâmina estava quase chegando no nosso protagonista, ele conseguiu desviar por pouquíssimos segundos. O Rude então começa a tentar enfrentar aquele demônio, porém com apenas um golpe o demônio acaba lançando o nosso protagonista pra muito longe. O Rude então acaba cuspindo até sangue com o impacto absurdo que ele recebeu. O protagonista então pensa que os movimentos dele eram extremamente rápidos, porém ele para pra pensar um pouco e ele fala que não era tão rápido desse jeito não. Na verdade aquele monstro não estava fazendo nenhum movimento desnecessário, e é como se fosse um guerreiro muito habilidoso e muito experiente. De repente então a criatura já estava atrás do Rude, o que acabou surpreendendo muito ele, já que a lâmina estava vindo na sua cabeça novamente. Porém Elise acabou chegando para ajudar o Rude, já que ele ia tomar um golpe muito em cheio, e ele pensa que ele precisava circular o poder mágico dele no seu corpo. A Elise então começa a partir para cima do monstro, e lança um poder
absurdo bem no abdômen dele, lançando ele pra muito longe. A Elícia então fala pro Rude assim: parece que eu teria que ficar entre vocês dois um pouco, não é? E ele responde: muito obrigado, você realmente me salvou, Elícia. Eu não sabia que você também poderia lutar de perto. Achei que todos os seus poderes eram de longe. A Elícia então fala que um suporte que se torna inútil assim que o inimigo se aproxima não é nada além de um cargo inútil pra eles. No entanto, aquela criatura que eles estavam enfrentando não era um oponente simples que eles poderiam pegar leve. Na verdade, qualquer deslize que eles tivessem naquele momento, com certeza eles seriam mortos. Até mesmo ela, que é uma ex-aventureira de rank S. A Elícia então fala pro Rude assim: você também precisa mudar a sua mente, Rude. A sua maldição já progrediu demais, e ele não pode mais ser parado, a menos que o seu coração seja destruído por completo. O protagonista então fica com muita raiva que ele subestimou aquela criatura, e que tudo isso na verdade era culpa dele. O homem então fala assim: ei você, pare de se mover assim, as suas feridas ainda não se curaram. Porém o garoto acaba se levantando e fala assim: o que aquela menina elfa disse mais cedo? Você ouviu, certo? A cena então acaba mudando para o Rude e a Elícia lutando com aquela criatura. O Rude então acaba pensando que mesmo eles dois lutando ao mesmo tempo, eles nem sequer conseguiam fazer uma abertura decente para enfrentar aquele monstro. E ele disse que a cabeça dupla que aquele monstro tinha tava dando uma visão muito mais ampla de campo para ele. O protagonista então chama a atenção da Elícia, pedindo para ela recuar um pouco. A Elícia então, sem pensar duas vezes, acaba recuando. A Elícia então pensa: eu vejo que a minha magia, se for apenas para levantar poeira, ele não vai ser capaz de absorvê-la. Assim então, no meio daquela poeira, o nosso protagonista apareceu e faz um corte nas costas daquele monstro. Logo em seguida, com o poder dos espíritos da terra, a Elícia acaba lançando uma magia nele, chamada de Nômia. Porém, aquele tiro não conseguiu perfurar 100% o coração daquele monstro, o que acabou surpreendendo muito a Elícia. Assim então, sem pensar duas vezes, aquele monstro já parte em direção a Elícia. Porém, para a surpresa de todos ali, aquele amigo gordinho deles acabou pegando o monstro pelo braço e jogando ele pra longe. Assim então, os dois acabaram chegando para ajudar tanto o Rude quanto a Elícia. O gordinho então acaba falando que iria parar o seu amigo mesmo que aquilo matasse ele. E o outro fala que se pra morrer teria que ser os três juntos. E assim, por incrível que pareça, ele conseguiu perfurar o coração daquele monstro com a sua espada, o que acabou se tornando realmente um plot inesperado. Rapaziada, infelizmente não tem mais capítulos dessa obra por enquanto, nem na gringa e nem aqui no Brasil. Vamos fazer um acordo então: se tiver 10 mil likes aqui e 1.500 comentários, que eu sei que vocês conseguem porque vocês estão conseguindo em todos os outros vídeos, assim que lançar capítulos o suficiente lá na gringa, eu vou trazer aqui pra vocês traduzido bem bonitinho. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder essa próxima parte. Muito obrigado por me assistir até aqui, até o próximo vídeo e valeu!